Papo de Redação. Oferecimento. Boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Estamos com mais um Papo de Redação, chegando até você pelas emissoras de canal aberto da SIC TV, pelo YouTube e pelas antenas parabólicas digitais. É sempre muito bom, a gente aguarda a semana toda para chegar nesse momento aqui. Eu tenho certeza que você também. E a gente quer a sua participação, quer que você concorde com a gente, que você discorde da gente. Está aqui na tela já o nosso WhatsApp, a sua participação é muito importante. Dê a sua opinião, discorde, concorde, abra um novo assunto, quem sabe que a gente possa também discutir. E é sempre importante que a gente cada vez mais democratize esse programa. Conosco hoje Cícero Moura, Ramon Pujuí, Sérgio Pires, Irã Galo, Eric Araújo e Joacir Loura Júnior. O time está montado para o time de hoje, para o jogo de hoje, e a gente espera que você goste. E vamos começando com os destaques de cada um dos nossos integrantes. Sérgio Pires, o seu destaque, por favor. Boa tarde, queridos dinos, boa tarde, telespectadores. Bem-vindo, Cujuí. O meu destaque principal, Everton, é a permanência do governador Marcos Rocha onde ele está. Como ele sempre tem dito, eu acho que ele tem falado isso há mais de 6 meses, que ele não iria sair do governo para concorrer ao Senado. O Diário Oficial da quinta-feira apresentou a exoneração de 4 ou 5 nomes ligados ao governo que precisavam sair, e o governador continua firme onde está. Meu segundo destaque é a intervenção do MDB de Rondônia. O Diretório Nacional interviu, foi uma intervenção branca, não foi um litígio, vamos dizer assim, tirando do senador Confúcio Moura o poder decisório sobre os rumos do partido. Em uma semana, o pessoal que veio de Brasília já montou uma chapa, uma nominata de 11 nomes para a Câmara Federal, tinha só 2, e toda a nominata para a Assembleia Legislativa já está concluída, excluindo os atuais deputados Jean Oliveira e Dr. Luiz do Hospital. Infelizmente, o MDB perde esses 2 grandes políticos de Rondônia. E o senador Confúcio Moura não será candidato à reeleição. Esses são os meus destaques, Everton Leão. Muito bem, Sérgio Pires. Cícero, boa tarde. Destaques? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os amigos da bancada, ao senhor e à senhora que nos acompanham em todo o estado de Rondônia. Eu tenho 2 destaques. O primeiro é para uma personalidade política que é histórica aqui no estado de Rondônia e que eu acho que merece todo o respeito, que é o ex-senador, ex-ministro, ex-deputado Amir Lando, que é justamente na carona do que o Sérgio está falando. O MDB de Rondônia está na UTI política, agora teve essa intervenção branca, mas o ex-senador, eu venho acompanhando já há algum tempo, correndo, batendo de porta em porta dos altos dos seus quase 80 anos, para tentar salvar o MDB, que é um partido histórico, que já teve Teotônio Vilela, que já teve Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro. Então, eu era garoto quando acompanhava, sempre acompanhando a política, e a gente via essas figuras, referências do MDB no Brasil. E, é claro, nós temos aqui em Rondônia também o ex-senador, que é quem é que não... Quem acompanha a história, quem acompanha a política sabe do impeachment do ex-presidente Collor, E quem acompanha a história, os mais jovens, que gostam de história política também, de alguma maneira já acompanharam isso. Cícero, só para te ajudar, Amir Lando, 81 anos. Olha aí, mais de 80, então. Mas não parece, por isso que você errou. Porque ele é muito ativo, muito dinâmico. E inclusive, ele é
pré-candidato aí a alguma coisa nessa eleição, talvez ao Senado, por conta de tentar salvar, tirar o MDB de Rondônia da UTI. Ele está em pré-campanha para o Senado. Pois é, pré-campanha para o Senado, né? E o outro destaque é uma linha só. Foi tema de um debate meu e do Eric ontem no programa, que agora, notícia recente de hoje do portal Metrópolis, o ministro Nunes Marques e a esposa viajaram, né, esses jatinhos, os famosos jatinhos aí do Vorcaro, né, uma viagem bancada, segundo o Metrópolis, né, por uma advogada do Master. Então, acho que não há muito o que falar. Essa viagem é de agora? É uma viagem que Não, mas foi feita. Foi lá atrás ou agora? Não é de agora. Ah, perfeito. Né? Mas é uma viagem bancada, né, por alguém ligado ao Master. Sim. Aí ontem eu perguntei pro Eric, é crime viajar de avião? Até porque o ministro Alexandre de Moraes viajou 8 vezes nos voos do Vorcaro. O Toffoli também. O Toffoli também. Mas o debate, Serginho, né, que ontem você estava fazendo um peixe maravilhoso. Muito bom, por sinal. Muito sinal. Obrigado por ter convidado a gente. Né? Uhum. Então, a questão é essa. É crime viajar? Não é crime. Agora, a imagem de algumas pessoas, dependendo, né? Enfim, fica esse meu registro e também um ato de protesto aqui ao diretor do programa, porque eu tenho certeza que isso aqui é proposital. Os 3 aqui de vermelho, um do lado, isso me chamou a atenção. Veio uma ordem, Irã, veio uma ordem de atenção. Cima. Né, nós do PT mas aqui, tudo bem. Nós do PT desse lado aqui. Portanto, vocês 3 aí tratem de se acertar, tá certo? Aguardem Agora, só. Impressionante. O Sérgio Pires, ele olha, para quem não conhece, não imagina. Todo mundo sabe que o Sérgio Pires, ele é um descrente, né? Não só a Deus, a tudo. Ele não acredita em nada, né? E aí o Vini, nosso querido Vini, graças a Deus ele está bem agora, mas ele estava doentinho. E o Sérgio disse, vou fazer uma promessa para o meu filho. Vou fazer uma promessa, não para o meu filho. Vou fazer uma promessa que se ele ficar bom, eu vou cumprir. Nada pronto. disso. O homem, inventando essa para história. aí, cara. O homem disse, pronto, o homem vai se redimir agora e vai se encontrar com Deus. Não é? Aí tá. Aí o menino ficou bom. Foi para casa, maravilha. E aí, Sérgio? Não, hoje eu não vou no programa da rádio. Tá? Por quê, Serginho? Vou cumprir a promessa. Pronto. Vai descer aí a BR, até não sei aonde, a pé, fazer, né, algum sacrifício, alguma coisa. Tá, Serginho, qual é a promessa? Não, eu ia fazer um peixe assado. Prometi para ele um peixe assado e vou fazer. Mas... Gente, promessa cumprida. Conclusão, não tem conserto. Não foi peixe, foi um camarão de primeiro mundo com o qual eu vou concorrer naqueles programas de TV de cozinheiro. Masterchef, Mas a promessa dele é comida. Ele só pensa naquilo. Só isso. Uma vez, eu era noiva, ainda minha noiva, nós achamos que ela estava grávida. Eu fiz uma promessa de que se ela não estivesse grávida, eu iria a pé ao santuário do Padre Róis, certo? E aí, obviamente, ela não estava grávida e eu fui cumprir. Só que eu morava a 35 quilômetros do santuário e a minha noiva morava a 2 quadras do santuário. E eu disse, eu não disse de onde eu vou cumprir, então eu vou cumprir daqui da casa dela. E fui da casa dela até o santuário e cumpri a promessa. Esse é o Sérgio Pires, que até hoje faz dessas. Né? Ramon Cujuri. O Emanuel Neri não veio, mas o Ramon veio. E tem gente... que está tremendo nas cadeiras em casa, porque o homem é brabo. Bom dia. E aí, como é que vai? Eric, Joacir, Sérgio, Cícero, bom dia ao telespectador que nos assiste, tudo bem? Né? E assim, fazer um destaque também aqui, reforçar o destaque do Cícero aqui sobre o senador Amirlando, né, que é uma pessoa que só orgulho deu ao estado de Rondônia, levou o nosso nome lá em cima e o Ami está no livro de história. Então, assim, se ele vier realmente, como o Cícero disse, ao Senado, é uma pessoa que engrandece o quadro político do nosso estado. E outro destaque que eu dou aqui é para minha companheira querida Luciana Oliveira, né, que foi indicada pelo Partido dos Trabalhadores no sábado passado,
como pré-candidata ao Senado. Vocês conhecem a Luciana, né? Já trabalhou contigo já, Everton, a Luciana aqui? Não, mas... Mas conhece da área, jornalista. Está sempre por aí. Então, se de um lado o AMI representa a história, né, uma bela história representando o povo de Rondônia, Luciana traz o frescor da renovação, né? Uma mulher inteligente, de luta, engajada, né? Fez uma cobertura maravilhosa aí da COP30 pelo 247. Luciana, seja bem-vinda à arena política e a gente espera que o papel seja muito bem feito nessas eleições. Muito bem. Destaques de Ramon Cujuí, nosso convidado especial de hoje. Irã, 2 programas, o terceiro a gente não ia aguentar. Então estou com saldo hoje. Ah, bom, Posso aí ficar 30 agora vem minutos. 17 destaques. Tá Vamos lá. bom. Mas meu primeiro destaque, como eu sempre estou alertando todo mundo, é que o Raduan está aguardando. Quem transgredir a lei vai se ferrar. Então, eu peço para os telespectadores não votar em candidatos com promessas mirabolantes, não votar em camaleão que muda de cor de acordo com seus interesses e, ao mesmo tempo, peço a todos que aquele cidadão candidato que tentar comprar seu voto, denuncie. O Raduan está aguardando. Outro destaque, né, presidente? Eu desembarquei no aeroporto de Brasília, agora quarta-feira. Eles botaram um raio-x lá, Cícero, olha, fantástico o raio-x. Brasileiro passa para cá, estrangeiro pode passar. Quer dizer que a gente está marginalizado, né? Aí lá vem um cara da Receita Federal. O senhor está com o perfume na maleta? Tô. Perfume caro, como é que o senhor sabe que é caro? Eu estou com 4 vidros de perfume, está aqui a nota, mostrei a nota para ele. O senhor está com vinho também? Não estou, com 3 vinhos porão. É caro, né? Eu não sei o que é caro para o senhor, para mim é 30 euros, custou cada um desse aqui. Está aqui também a nota, mostrei. Então estão ávidos para pegar dinheiro dos bestas, né? Que passa por ali. Quer dizer que os caras fazem as M deles e quem paga o pato somos nós. Então quer dizer que estrangeiro passa, brasileiro fica. Esse ainda tem mais, não acabou ainda não. São 17, só foi 2 até Só agora. foi 2, faltando 15. Por isso que eu gosto da turma do PT e do vermelho. Mas aqui são vermelhos por motivos diferentes. Tá bom. Então, agora todo mundo quer ser o pai de um menino bonito, né? Mas do feio ninguém quer ser. O Pix. Agora o Pix, o atual governo está dizendo que o Pix é do brasileiro. É nosso, sim. Mas quem começou o negócio da história do Pix foi na época do Temer. Exatamente. E que depois foi validado pelo Bolsonaro, né? Mas quiseram taxar o Pix, né? Não colou, quase cola. Então esse é outro destaque. E o último destaque, eu mandei umas fotos, eu queria que passasse essas fotos. Dá para passar as fotos que eu mandei aí do doutor Irã aí para cima, por favor? Veja bem, o que é que nós vimos de todos os prefeitos? Que revitalizar o centro da cidade. Veja o centro da cidade, olha aí. Olha isso aqui é em frente ao Mercado Central. Ali é uma casa que faz sexo, faz tudo, né? Tá aí, ó. Isso no centro da cidade. Obrigado pela dica, doutor. No centro da cidade. E tá aí, isso aí tá cheio de urubu. Hoje até que estava tranquilo. Eu fui lá só para bater essas fotos. Lá atrás é um motel. É um motel do Noiado. Certo? Então, minha gente, no centro da cidade, a gente não pode parar no Mercado Central para tomar um mingauzinho, porque nós encontramos. Você exatamente aonde? Perto do Mercado Central? Bem em frente do Mercado Central. Em frente. Tu passa do lado assim do Mercado Central. Então, olha, peço para as autoridades, passa o muro nesse negócio. Tá feio, hein? A polícia ir lá, pelo menos, acabar com esse motel aí. Isso aí tá ruim demais. E todos fizeram que iriam revitalizar o centro da cidade. Tá aí, ó. Antro de Marginal, no centro da cidade. Fica a dica, tá lá até, se tiver uma foto, tem até o número da casa, né? Parece que é 1333. Eu fiz questão de ir lá hoje fotografar isso aí, porque era para eu ter feito isso na última vez que eu viajei. Fui lá, tá do mesmo jeito, tá essa esculhambação que tá aí. Feio mesmo, feio mesmo. Seu destaque é pertinente, doutor Irã. Depois eu mando o boleto para mim. Perfeito.
Eric Araújo. Boa tarde, queridos amigos, Cícero, Ramon. O meu primeiro destaque, presidente, e aí vou aproveitar que o Cícero lembrou o nosso debate ontem na rádio e eu vou insistir nesse assunto, porque assim, primeiro eu trouxe como destaque não a questão da viagem como se, né? Porque conforme bem o Cícero lembrou, viajar não é crime. O destaque ele foi trazido exatamente pela contradição causada por duas notas emitidas, uma pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes e outro pelo escritório de sua esposa, ao qual tinha um contrato de 129 milhões com o seu cliente, que era sócio da empresa, ao qual consta, inclusive em registros da ANAC, que viajaram pelo menos 7 vezes no jatinho ao qual a empresa tinha como sócio Daniel Vorcaro. A primeira nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é algo para mim incomum, porque ele nunca se defendeu de nenhuma acusação e recentemente, depois do caso do Banco Master, começou reiteradamente, através do seu gabinete, tentar a sua defesa. E a primeira nota diz que em momento nenhum houve nenhuma viagem por parte do ministro e de sua esposa nos aviões das empresas de Daniel Vorcaro. Só que ele esqueceu de combinar com sua esposa, porque o escritório emitiu uma outra nota no mesmo dia, alegando que o escritório contratou o serviço de táxi aéreo da empresa e que os valores foram pagos através de compensação em honorários advocatícios. Então, o ministro Alexandre de Moraes nega e sua esposa confirma as viagens. Esse é o ponto central desse destaque. O porquê da contradição e o porquê que o ministro insiste em querer negar a sua proximidade com Daniel Vorcaro. O meu segundo destaque é um encarte da revista Veja, esse final de semana, que fala que o PT começa a pensar num plano B para a eleição presidencial, uma vez que a comunicação do presidente Lula não consegue se entender e insiste na tese de acusar governos anteriores como sendo responsáveis pela, vamos dizer assim, a situação econômica do nosso país. Vale lembrar que em 2021, Lula disse que com a canetada Bolsonaro poderia resolver o problema da elevação dos preços dos combustíveis e hoje, coincidentemente, o mundo girou e caiu um problema, que a gente sabe muito bem que é a guerra, e que agora não é mais da forma como ele falava lá, que com a canetada ele resolvia. Então, mais uma contradição dentre várias que o Lula já falou ao longo da sua carreira política. Esses são os meus destaques. Muito bem. Joacir Loura Júnior, boa tarde, seu destaque. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos telespectadores e aos amigos da mesa, o amigo Cícero, Ramon, Cujuí e não Cajuí, né? Como muita gente fala. Eu falei o quê? Não, tu falou Cujuí. Falei Falou certo. Isso. Então tá bom. Graças a Deus. Senão o pau já tinha cantado. Doutor Irã. Desde escola, viu, Joacir? Desde escola a chamada era Cajuí. Cajuí, né? Aí né, tem a Cajuína também, né? Então associa. Doutor Irã, que estava lá no Velho Mundo. Meu destaque não vai ser sobre política hoje, vai ser sobre... Muita gente acha que Páscoa se resume a isso. A chocolate. Eu quero. A ovo. E não é. A Páscoa, ela começa lá atrás. Ela começa no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 13, que fala: o sangue será por sinal, vendo eu o sangue passarei por cima de vós. É o que os judeus chamam de pechar. E ali nasce a ideia desse livramento. O sangue, então, representava proteção. Quem colocou o sangue nos umbrais das portas ficou protegido da última praga. Séculos depois, essa mensagem ela ganha ainda mais força com a representação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele foi colocado numa cruz, sem culpa alguma. E ele fez isso por escolha, ele não fez isso de forma impositiva.
ele escolheu ficar ali por amor, por mim e por você. E é exatamente isso que a Páscoa ela celebra, a ressurreição de Cristo. A Páscoa não é só ovo de Páscoa, não é só um momento bom, que muita gente gosta, um momento doce, agradável. Não, ela vai muito além. Páscoa tem um significado de amor, de alguém que deu a vida para carregar os nossos pecados. Esse é o meu destaque, Everton. Muito bem. Aliás, isso foi um breve comentário que eu fiz ontem também, no SIC News, para as pessoas verem o verdadeiro valor e a verdadeira dimensão da Páscoa, né? Não é o chocolate, não é o coelhinho, enfim, é muito mais. Inclusive foi tema da minha coluna de ontem também. A data. E me permita fazer aqui uma homenagem às belas palavras do Dr. Joaci, que foi brilhante em colocar para a população o significado verdadeiro da Páscoa e dizer para aquelas pessoas que o momento da Páscoa também não é aquele de você abdicar de comer carne, alegando que está sendo um dia santo e continuar falando da vida dos outros e fofocando coisas que não traz nenhum benefício para você nem para ninguém. Muito bem, hoje é o último dia de filiações. Como é que vocês estão acompanhando tudo isso? Tem alguma... Para quem não está no exercício do cargo, né? Para quem pretende concorrer e está, vamos dizer assim, sem exercício de função pública, fora de função parlamentar, né? No sistema proporcional. Quem é majoritário pode, até hoje, trocar de partido. Tá, mas, por exemplo, quem está num partido e quer ir para um outro partido, ser candidato pelo outro partido, mesmo não tendo cargo... É hoje. É hoje, o último dia. Isso. Que ontem, na verdade, dito de maneira popular, fechou a janela da traição. Janela partidária, Popularmente é a janela da traição, porque é quando você abandona o partido que te elegeu e vai para outro partido. Então o povo chama de janela de traição, tecnicamente é isso que o Joaci diz. Então a janela da traição fechou ontem e hoje fecha a janela da transição de quem troca de partido, vai de um para o outro para garantir aí seus espaços na disputa. E isso aí tem a ver com o destaque do Sérgio, né, que falou sobre a questão da intervenção no MDB. E é bom que se diga, eu posso dizer, Everton e Dinos, que por exemplo, o Dr. Luiz do Hospital, Sérgio, isso você não sabia, mas ele já não estava no MDB desde 26/3, ele estava afiliado no PP. Então quem fez a opção de sair do MDB foi o Dr. Luiz do Hospital. Em dezembro nós fomos a Brasília, conversamos com o senador Confúcio Moura e ele havia dado a carta para que o Dr. Luiz do Hospital escolhesse então um partido que quisesse ir, que já era uma opção do Dr. Luiz de não ficar no MDB, considerando vamos dizer assim, um rumo ideológico que o MDB tomou e o Dr. Luiz do Hospital querendo sair e não se vincular com o partido. Doutor Joaçu, eu tenho certeza que o senhor acompanhou, sabe tudo, mas não é o que se diz dentro do MDB. Não. Pois mas aí eu estou dizendo como advogado e como prova. Eu acabei de mostrar aqui para o Everton, não vou mostrar para o Eric, não vou mostrar na TV, que ele já não era do MDB há mais de mês. Eu tive ontem com um grupo de pessoas do MDB. E eles me disseram o seguinte: o doutor Luiz e o Jean Oliveira continuam tentando concorrer pelo MDB. Eu disse, mas eles ainda estão no partido? Estão no partido. Então eles estão valorizando o passe. Falsa. Com certeza. Isso eu lhe digo que eu não trabalho eu trabalho com fatos e com prova. Acabei de mostrar para o Eric aqui, não vou colocar na TV, porque isso não diz respeito, mas já não era do MDB. E a sua palavra basta. E hoje ele foi para um outro partido, ele não ficou no PP também, já está afiliado em outro partido, que é um partido, inclusive, que vem muito sedimentado, certamente visando a reeleição do Dr. Luiz do Hospital. Até meia-noite, na verdade, né, José? Vai ter essa correria tem gente que vai trocar de partido umas 4 vezes nesse momento até meia-noite. E outra, aqui aí vai a questão do subterrâneo dessas questões de mudança. Até o dia 18 vão mudar ainda, neguinho vai assinar a ficha partidária e colocar a data retroativa, porque é dia 18 a lista final que manda para o TSE. Até lá vai acontecer isso, infelizmente.
Hoje é dia 4. Dia 4. Nossa Daqui Senhora. 2 semanas. 2 semanas. Estamos 14 dias aí. Gente pela que acha frente, que está alegria. afiliado, quando mandar a lista ele não está. Gente que não estava nessa, não tirou foto nem nada, e quando for a lista para o TRE, o nome dele vai estar Ou lá. seja, eles Pode já, isso, fazem, Arnaldo. eles já fazem a lei para isso mesmo, né? Pode isso. Nada é por A acaso. pergunta, pode isso, Arnaldo? No Aí, Brasil, inclusive, eu vou dar uma dica aqui. Se você está assistindo, tem pretensão política, de graça, não estou nem cobrando consultoria. Identifique, faça uma matéria dizendo que você fez a tua filiação, coloque no site, porque pode ser que amanhã essa sua filiação não apareça na lista e você tem como comprovar que fez sim a filiação, inclusive saiu matéria para que eventualmente você possa ir até a Justiça Eleitoral e reclamar essa sua Quer filiação. dizer, que isso pode acontecer também. É. Também. Pode usar como prova. Vai. Pode acontecer com de tudo nessa altura. De Isso eu já vi demais, Everton. Isso é o que mais acontece. E aí, então por que esse desespero do Rafael Elfera? Aí é porque ele é uma pessoa pública, né? O pessoal está fiscalizando mais, digamos assim. tá no né? mandato, né? Tá no mandato, né? Que tem condições de reeleição. Se ele, por exemplo, se alguém que estiver no mandato for fazer hoje, o partido já pode reclamar a vaga dele, porque daí ele já feriu o prazo da janela partidária. Jô, se me permite uma consultoria também de graça aqui para o nosso telespectador. Mas não tem até o dia 18? Nesse caso, não. Não, dia 18 é dos baixos dos panos, né? Debaixo dos panos, né? Ô, Infelizmente Jô, assim, acontece. É o jeitinho brasileiro, né? Se eu sou um pré-candidato e aí me filiei ao partido e na hora que mandaram a lista não aparece meu nome, que tipo de reparação cabe para isso? Na verdade, Ramon, isso não raras vezes acontece toda eleição. Toda eleição chega no meu escritório, doutor, eu me filiei, tá aqui, e agora saiu a lista, meu nome não tá. Eu falei, você fez prova disso? Você fez matéria, tirou foto? Não tem. Ah, eu fiz. Então, se você fez, vem aqui, entro com uma representação. O juiz geralmente concede uma tutela, porque tem uma... Dentro do prazo. Dentro do prazo. Não, aí tá fora do prazo já, né? Ele já não... Não, tem- mas esse pedido de tutela tem o prazo para que... Não, depois que fechou tudo, a justiça ainda pode mandar incluir, mesmo fora do exatamente, prazo. é isso aí. Mesmo fora do prazo. Porque daí a pessoa está alegando, ó, eu fiz tudo que a lei mandou e o partido me tirou. E aí eles alegam esquecimento, o estagiário esqueceu, o estagiário não mandou. Aí entra o coitado do estagiário. vale tudo, a vale lista era uma, por equívoco mandou outra, mas, Agora, tem outra coisa. Por mas exemplo, não cabe indenização, não. Nunca vi. o que vale é a última data. Sempre né? a última data. Tá, por exemplo, o cidadão hoje de manhã assina a ficha de filiação com o partido. Uhum. Certo? Assinou, entregou e tal. Fez foto? Hoje à tarde ele é convencido para assinar com outro partido. Ele vai e assina também. Vale sempre a última, mas desde que a Justiça Eleitoral seja informada, porque isso foi uma mudança na lei. Antigamente você, mesmo quando tinha que mudar, você tinha que informar a Justiça Eleitoral, e aí tinha que esperar o mecanismo... Mas essa primeira que ele assinou não foi para a Justiça Eleitoral ainda. Pois é, aí esse partido que ele assinou, isso também já aconteceu. Esse partido que ele assinou De manhã. de manhã, e o partido que assinou à tarde, o que assinou à tarde já mandou para a Justiça, e o que assinou de manhã só vai mandar amanhã. Então, para a Justiça, vai constar o que assinou de manhã e não de tarde. Aí ele vai reclamar. Isso aconteceu na eleição passada, com um candidato, inclusive, que foi eleito deputado federal, que a gente advogou para ele. Deixa eu perguntar outra coisa, doutor. Vamos pegar um caso concreto do deputado Fera. Ele assinou ficha com o União Brasil. Assinou, está lá o nome dele. No dia seguinte, ele mudou de ideia e voltou para o Podemos, que é o partido dele. Qual é a solução nisso aí? O que a justiça pode fazer nesse caso? Vale sempre a última filiação, porque é a vontade dele expressa numa ficha lá com data, dizendo... Só que essa ficha, para efeito de contar a filiação partidária, vale quando é incluso no sistema FiliaWeb da Justiça Eleitoral. E quem que manipula o FiliaWeb? Quem que administra? São os partidos políticos, não é a Justiça Eleitoral. Eu peço para me retirar um minutinho. Eu tenho uma ligação da Record, certo? A Record A Record é prioridade. é prioridade número 0001. E aí eu vi isso acontecer, de que, nesse caso, pode haver, sim, você assinar, por exemplo, uma ficha, o cara assinou ontem. E aí, hoje ele tá, quem não tem partido, vamos dizer assim, quem não tem função parlamentar, para que não tem questão de janela partidária. E aí hoje ele assina com outro partido.
Aí quando é de tarde, ele, não, vou voltar atrás, eu quero assinar com aquele que eu assinei anteriormente. Pode virar, porque um pode incluir, o outro inclui, e depois o outro inclui de novo. Então fica essa tira, põe. Então, no caso dele, Joaci, o ideal é que ele faça uma nova ficha do Podemos. Nova ficha Vai do se Podemos. desgastar, porque ele está dizendo que não filiou no outro, porque aí Exatamente, porque desgasta político, se o né? novo colocar, ele vai estar afiliado no novo, não, no União Brasil. União Brasil. Pois é. Seria mais fácil, doutor Joaci, que o sistema pudesse ter uma trava uma vez, já que você está dentro de um período de janela, né? Que você está ali dentro desse período permitido a fazer a substituição. A partir do momento que o primeiro partido incluiu, e aí dentro desse período, obviamente, incluiu o nome do candidato ou na filiação ou trocando de partido, qualquer outro partido que pudesse tentar fazer uma nova inclusão fosse bloqueado? Não seria uma solução para esse problema? Eu vejo isso como um problema. Pois é, mas aí também tem a questão de vontade. No momento, ontem ele acertou com um que estava ok, mas aí por alguma divergência, eu falei, vou cair numa fria. Tira também a opção dele de se Porque na filiar. verdade, Érica, assim, o prazo para a Justiça Eleitoral tem as travas. Qual é o problema? É que os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. Exatamente. Sim, não, E as pessoas têm o direito de Com expressar munus público, isso, de né? montar, de expressar a sua vontade a hora que quiser. Então, o prazo à Justiça, ele está preservado. O Eu problema me parece aí que é mais do ponto de vista ético e político. Exatamente. Eu Aí- entendo. O que eu quis dizer Aí é o que problema é o piloto, aí de quem está ali mas- manipulando a eu questão entendo. do elo. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Não, olha aqui, ó. Eu quero falar que para o assim, doutor Irã depois, só- tá, doutor Irã? Só para concluir a minha tese aqui. Tudo bem que o cara pode se arrepender. Mas uma vez que eu assino um contrato, eu estou assinando. Se depois eu me arrepender, eu já assinei. A mesma coisa deveria seguir para essa situação. O que você está colocando é uma coisa diferente. Não, que na não é ficha diferente. Não, é porque Tá o detalhe. colocando parece uma que no- questão moral, né? Não, Não é legal. não, é porque no contrato, quando você assina qualquer contrato, você tem cláusulas de deveres e. Sim, Né? mais uma vez você não Isso. entendeu a minha Não, colocação. eu entendi. Uma vez que eu fui, eu também vou assinar um documento por livre e espontânea vontade. E de boa fé. E Pois de é. boa fé. Isso. Passei, assinei, tirei foto com o cara, que eu tô me filiando, que eu tô trocando de partido. E aí viro as costas e daqui a pouco eu me arrependo. E se esse partido já foi lá e incluiu no sistema? Mas aí sempre vai ter o direito de arrependimento, Não, né? eu sei, mas que pudesse, pelo menos esse direito de arrependimento fosse algo que fosse aberto após essa trava. Ô, Eric, eu saí da Arena Jovem e tentei entrar no PFL. Não aceitaram minha mudança. Agora, Viu, o doutor Irã? O sistema, nesse ponto que eu disse, ele é falho, porque acaba ficando na vontade, no alvedrio, de quem tá administrando o Filio Web. Até o dia 18, surpresas. Então, essa história de que 3, 4, eu nem... Na verdade, vocês- para quem está no meio, assim, o papel fundamental nesse momento é nem do presidente, é do secretário de organização do Exatamente, partido. é o quem tem tá com a senha do Filio pra Web. entrar no Filio Web, exatamente. Exatamente, então Ô, essa é Eric, importante. Porque se é uma- nessa porque nessa se é um brincadeira malandro- aí não tem nenhum inocente, não, viu? Lógico que Então, não. quando sair a lista, não estou dizendo que é no dia 18, mas é até o dia 18. Então, esse período dessa lista, você trabalhou na Justiça Eleitoral, você sabe. Sabemos. Né? Então, enfim, vai valer. Daqui 2 semanas a gente conversa e nós vamos ver exatamente E quem é bom que se diga, os quem prazos está legais, onde. os prazos Exatamente. legais, eles são respeitados. O problema é que existe uma janela aí, que é uma janela, vamos dizer, ética, moral, né, que é, vamos dizer assim, negligenciada ou elastizada para os partidos. Né? De propósito. Ramon, É dar um jogo político. vamos agora entrar na questão de desempenho eleitoral. Nós tivemos a onda Bolsonaro, eu não sei se ela ainda persiste, se ela existe ainda, acho que existe. Ou se não é Bolsonaro, é de direita, estou falando aqui em Rondônia, especificamente Rondônia. No Brasil também, mas aqui muito mais forte. E os partidos de esquerda, de certa forma, deram uma encolhida. Só vê as nominatas que tem aí e tal, desempenho de eleições, percentuais e assim por diante. Mas eu sei que vocês estão muito otimistas com relação a essa eleição aqui. O que os faz estarem otimistas de, eventualmente, poderem chegar no segundo turno de uma eleição ao governo, eleger um senador, fazer uma bancada com algum nome federal no Estado e assim por diante? O que o PT tá construindo para isso? Olha, a primeira coisa, né? Tipo assim, a gente fala de esquerda, a gente tem um espectro grande. E a gente, quando olha para os números, A esquerda tem quantos por cento dos votos hoje no Estado? Fechado. Só vota com a esquerda. só vota com a esquerda, somando todos os partidos, no campo proporcional você tem aí, acho que, de 6% a 8% dos votos válidos.
Agora, quando você olha para a majoritária, o presidente Lula, o PT, nunca tiveram menos de 25%. Por exemplo, o Haddad, em 2018, naquela pancadaria toda, ele chegou a 29%. E o Lula manteve um pouco acima de 29, 30 agora nessa eleição. A expectativa nossa é que nessa eleição agora, 2026, o presidente Lula não tire menos que 300 mil votos em Rondônia. Isso porque na eleição passada ele tirou 262 mil votos, e do jeito que a gente está andando pela rua aí, 300 mil é uma coisa que está dentro da realidade nossa. É possível. É possível, é possível. É só andar por aí que você sabe que a situação política para a esquerda e para o PT em Rondônia, ela é muito melhor hoje, em 26, do que era em 22. A força da extrema-direita, do bolsonarismo, ela é grande, principalmente hoje na região ali da Grande Ariquemes. Deixa eu te perguntar, a direita não tem força? A direita sempre Não, o tem. senhor falou extrema-direita. Não, é porque a extrema-direita... Eu tô Não, brincando. Ou é esquerda ou é extrema-direita. Ainda não tem... É porque depois Extrema-esquerda não existe. Não, porque hoje no cenário provocando. político... Não, Tô te eu sei provocando. disso, porque no cenário político hoje você vai pegar a extrema-esquerda, por exemplo, é o companheiro lá como é que se diz o nome dele agora? Que não é a expressão eleitoral é pequena, né? Por que nós falamos extrema-direita? Você pega o cenário hoje, por exemplo, nosso de governador. Quem é o candidato da extrema-direita? É Marcos Rogério. Quando você olha para o Hildon e você olha para o Fúria, eles são candidatos de centro-direita, não são candidatos de extrema-direita. No caso nosso, nós devemos ter 2 candidatos de centro-esquerda, não de esquerda, né, que é o Expedito Neto pelo PT e o Samuel Costa, eu acho que pela Rede ou pelo PSB, depende do final do dia de hoje. Então, Concordo sobre essa posição que colocasse. Pois é. Então, assim, hoje, para nós, assim, o Lula tendo 300 mil votos, qual é o trabalho dos candidatos da esquerda? É buscar 1/3 dos votos do Lula para eleger um deputado federal e 3 estaduais. Porque se a esquerda conseguir... Repete, quantos federais? 1/3. 1 federal e 3 estaduais. Mas, Juiz, deixa eu te perguntar sobre isso. O PT, em Rondônia, tem um eleitorado fiel, a esquerda tem um eleitorado fiel. Por que só a Fátima Cleide se destaca e consegue chegar a números expressivos com chances eleitorais? Na verdade, a ex-senadora Fátima Cleide, ela é uma referência de liderança do partido, foi senadora, né, até 2010 e concorreu depois à Prefeitura de Porto Velho, depois a deputada federal, depois ao Senado em 18 e federal de novo em 22. Então ela é uma referência nossa, é alguém que tem recal. É parecido com o senador Amilando. O Amir não concorre há muito tempo, mas ele tem um nome na cabeça do eleitor e um nome na cabeça do eleitor de esquerda. Então, para ela, é mais fácil ir lá capturar esse voto, porque tem a história dela e tem esse fenômeno do recal, que é quando o eleitor vai para a urna, ele lembra da referência daquele nome, daquela liderança. Então, a Fátima Cleide faz parte disso. O Anselmo de Jesus, por exemplo, que é outro companheiro nosso, que foi 2 mandatos e meio de deputado federal, foi eleito em 2, depois herdou metade do mandato do Mauro, quando o Mauro se elegeu prefeito. Ele é outro camarada nosso que, quando vai para a urna, a força do recal é muito grande. Então, assim, é por isso que você sempre vai ter esses nomes aí em destaque dentro da votação do partido. Voltando à pergunta do Everton, o Lula tendo 300 mil votos, o trabalho da esquerda, do PT, é capturar 100 mil votos desses 300 mil do Lula para eleger um deputado federal. E se nós conseguirmos capturar 100 mil votos de quem já vota no Lula para deputado estadual, nós fazemos 3 cadeiras, né? Porque o quociente eleitoral deve gerar em torno de 36 mil esse ano e para federal em torno de 110 mil. Então, esse cálculo, na verdade, a gente faz, e aí é o desafio da esquerda em Rondônia, não é nem de disputar o eleitorado de direita e extrema-direita, é disputar dentro desses eleitores do Lula, de trazê-los para candidaturas proporcionais dos partidos de esquerda. E tem um outro quadro que nos anima, no que diz respeito à disputa majoritária. Eu falei dos 3 candidatos ao governo. Há uma fragmentação de lideranças muito fortes da direita para a extrema-direita. Você não sabe qual vai ser a votação do Hildon, que sai de Porto Velho com 80% de aprovação. O Fúria, que foi reeleito em Cacoal com 83% dos votos válidos na última eleição dele para prefeito. E o senador Marcos Rogério, que é uma figura aí que está marcada nesse campo político. Então, se houver uma fragmentação desses votos para o governo, há uma chance boa para que se chegue ao segundo turno. Eu concordo com o senhor. E de outra parte, por exemplo... E vou lhe dizer uma coisa. Tem candidatos desse espectro da direita que também veem essa possibilidade. Pois é, porque a gente que lida com isso, olha para o cenário e olha para os números. No que diz respeito à cadeira ao Senado, você tem candidatos muito fortes aí da direita e extrema-direita que vão fragmentar esse eleitorado, que eu diria que hoje está em 60%. Quantos senadores de esquerda vão sair? Hoje nós temos a candidatura da Neidinha pela Rede, Neidinha Suruí, e temos a candidatura da Luciana Oliveira. E se de fato acontecer isso que o Cícero colocou,
e o Amirlando vir para a disputa, nós teríamos 3. Né? Mas isso vai, hoje, nesse momento, isso pode mudar a configuração até as convenções. Então, para nós, nesse cenário de fragmentação do eleitorado de direita, e numa disputa muito forte, você tem quem para o Senado? Você tem Agora, aí... eu acho que para o Senado, se saísse só um, com certeza seria um dos Era dois muito mais eleitos. chance, né? Tá, mas aí Sair você... só a Luciana. E ela, juntando os votos de todos, ela seria senadora eleita. Mas aí você precisa... Mas fragmentou os 3, eu acho porque, difícil. na verdade, do mesmo... É a razão por que o Confúcio não sai candidato. Aí tem que Se ver... ele sair sozinho... Mas isso você tem que construir, né? Porque É, do mesmo é. jeito que na direita fragmentou os votos, por que fragmentou o campo da direita? Porque todo mundo tem um projeto de grupo e de partido. Claro, a gente entende isso. E aí você precisa ajustar esses projetos que tem na direita e tem na esquerda à disputa eleitoral. As questões pessoais, às vezes, superam as questões do grupo. Sim, tem as questões da projeção dos interesses dos partidos para o futuro, a questão da cláusula de barreira mínima, que é colocada pelos diretórios Perfeito. nacionais para os diretórios estaduais cumprirem. Tem uma série de elementos. Assim, se você tem uma coordenação, né, que consiga levar os interesses todos para um mesmo canal, esse é o grande líder. Isso não se mostrou na direita, porque você tem hoje 3 candidaturas de direita muito fortes, fragmentando o eleitorado, ou seja, você não deu ordem unida. E no nosso campo também, infelizmente, nós devemos ter configurado de hoje para amanhã, dependendo duas candidaturas de centro-esquerda. O Samuel ao governo, o Expedito Júnior ao governo, aí 3 pré-candidaturas ao Senado, a Luciana Oliveira, pelo PT, a Neidinha Suruí, talvez pelo PSB ou pela Rede, e o Amirlando se consolidar esse quadro que foi aqui. Então, na verdade, há espaço para a esquerda em Rondônia, sem dúvida nenhuma. E o Assir Gurgas? O Assir, pelo que nós sabemos, Pelo desembarcou... que eu vejo, ele está assanhado. Mas me parece que ele desembarcou lá no bonde do Hildon, né? Todas as informações que se tem por aí, que ele desembarcou no bonde do Hildon. Assim, essa informação eu não tenho. É o que se tem circulando por aí. Né? Então... Serginho, você que é o homem. Na verdade, o Assir tinha fechado um acordo com o Confúcio Moura. Com essa intervenção federal, esse acordo foi desmanchado, porque a decisão do Diretório Nacional é que o MDB não caminhe mais com o presidente Lula. E sim, se una são mais outros 17 diretórios que já tinham saído da parceria com o governo federal, e o MDB, pelo que me consta, não vai mais ser um partido de esquerda na eleição presidencial. Pelo menos essa é a orientação que eu... Mas daí ele caminha para onde? Não, é que o MDB ele tem uma característica muito particular, ele não é um partido nacional. Ele é uma federação de interesses estaduais. Com todo respeito ao MDB, é da estrutura histórica do MDB desde o Dr. Ulisses. Quando o Dr. Ulisses foi candidato, por exemplo, teve estados em que o MDB fez corpo mole e apoiou o Collor direto e não apoiou o Dr. Ulisses. A gente lembra disso. Então, o MDB vir rachado para a eleição, apoiando no Nordeste. É tradicional. No Nordeste, por exemplo, o MDB vai com o Lula. Eu acho que o Renan Calheiros, o Renan Filho vão abandonar o Lula. Absolutamente. Em Rondônia, se for o Amir, muito dificilmente ele vai marchar com a direita, porque o Amir tem uma história, é um progressista, é um homem da democracia e deve marchar no campo da esquerda. Tipo, o MDB tem essa característica que hoje está muito parecida, por exemplo, com o PSD. Né? O PSD já declarou no Nordeste apoio ao Lula, sendo que eles têm candidato que é o Caiado. Então, essa peculiaridade do PSD e do MDB no sistema eleitoral brasileiro acontece toda eleição, então não surpreenderia aqui em Rondônia. Cujuí, como o assunto é exatamente esse que o Cleiton Machado está trazendo aqui, em cima do teu comentário, ele está dizendo o seguinte: gostaria de respeitosamente contrapor a ideia de fragmentação dos votos para senador. O eleitor terá 2 votos para registrar. Logo, se 60% dos votos válidos forem para candidatos de direita, não haverá nenhuma chance para a esquerda em Rondônia. Ora, se você divide 60% por 6, você tem 10% para cada um. Ou por 3, 20. Ou por 3, 20, porque você vai ter 6 candidatos ao Senado em Rondônia. Então, é uma conta, por exemplo, se o segundo voto... Vamos dizer que tivesse só 2. Só 2. Um tivesse 50%, outro tivesse 10%. O do PT com 30% seria senador. Essa conta, nessa lógica, né? Essa conta proporcional,
A não ser que você feche alianças do segundo voto, né? Tipo assim, você fechou o segundo voto, o meu eleitorado vai para o segundo Talvez voto. ele imagine que a soma dos votos é que elege os dois. Não, exatamente. Né? Bom, eu quero- É individual a votação. individual, né? Sobre esse assunto aí, eu gostaria de pontuar talvez uma curiosidade que ninguém saiba, ou pelo menos muita gente não saiba, mas tem uma lógica. Eu vou votar, eu quero votar tanto numa pessoa que eu não vou votar só uma vez, não, vou votar duas. Eu voto no senador primeira vez, depois vou lá e voto de Segundo novo. voto de novo. O segundo voto não vale, tá? Perfeito. Não tem, o seu voto é nulo. Mas Você ele quiser registra o não, né? nem registra, Nem registra. né? E aí, eu vou votar, quero com veemência aqui que ele não vai ser um voto não, aqui vai ser dois. O segundo voto você está perdendo, porque esse segundo voto vai ser anulado. Joci, você recebeu um recadinho aí? Recebi, Veio? eu saí aqui agora há pouco exatamente porque a nossa audiência é tão qualificada, Everton, veja você. O deputado Rafael Fera me ligou e me pediu aqui para passar, inclusive passei para você todos os documentos. Ele disse para mim, inclusive autorizou que eu falasse o que ele me disse na ligação, falou, doutor, aconteceu o seguinte, eu dia 26 de março, realmente eu procurei, fui com o deputado Maurício Carvalho, tivemos uma conversa e assinei a ficha com tratativa de que ficasse lá, mas que eu iria confirmar isso com a Renata Abreu, que é a presidente do meu partido, do Podemos. Só depois que daí, falou, fechei, a Renata deu ok, pode mandar embora a ficha para filiação. Ele conversou com a Renata o convenceu a ficar no Podemos. E aí, então, ele tentou contato, dizendo ele que já não mais conseguiu, que, de fato, estava difícil. O que ele fez para dizer que essa vontade dele, para que não seja utilizado, ele fez uma ata notorial, conforme eu te enviei, fez uma representação eleitoral dizendo, eu não sou, se aparecer uma ficha do União aí, eu não sou filiado, minha filiação que eu quero ficar é no Podemos. E também fez um boletim de ocorrência a respeito disso. Se eventualmente aparecer qualquer coisa diferente disso, ele disse que vai Ele buscar os chega a meios dizer judiciais. que ele pedia a ficha dele de volta. Ele pediu e dizia, não achamos, perdemos a ficha. Exatamente. É o que ele diz no vídeo que ele gravou. E aí ele pediu para que a gente falasse a respeito disso, já que o assunto era esse, né, para que também ficasse aqui, vamos dizer, a versão dele a respeito dessa situação. É isso aí. Um abraço. Porque, na verdade, deputado. a gente nem tinha entrado ainda no assunto do Fera, efetivamente. Eu trouxe o assunto dele, eu já tinha Era um conversado destaque, com ele. é apenas um destaque. Um abraço, Depois- deputado. Depois nós iríamos isso não é adentrar o nenhum assunto. Isso não é nenhum absurdo, né? Não. É Aí ele, na digamos verdade, que ele fosse foi um cauteloso, né? Falou, É. vai que aparece até o dia 18, como eu disse. Mas vou digamos fazer- que fosse um pré-contrato, Mas entendeu? para Você aí, assina... não dizem que a Mas não tem política. pré-contrato e ficha, né? Não dizem que a política Não, é mas, como uma nuvem. Pois é. De manhã ele assinou. Magalhães Não, Pinto. aqui, de manhã ele assinou, a nuvem estava assim. Chegou de tarde, a nuvem mudou, ele foi lá e assinou de novo. Pro outro. Ô, Jaci, eu vou fazer igual a você. Eu vou dar uma consultoria gratuita para o deputado federal Fera aqui. Né? Por via das dúvidas, assine uma ficha com data de hoje no Podemos, que é essa que vai valer. É isso. E acaba a discussão. Acabou a discussão. Só que ele Acaba não a pode discussão. mais. Não, com data de ontem, retroativo. Ele achou lá no arquivo. Por que não pode mais? Porque ele é, É deputado. Ele é Deputado Se era bem- ontem. Se bem que o Podemos não vai reclamar, então ainda até Data pode de ontem, mesmo. ainda pode. Tá em casa, né, Tá em digamos casa, assim. tá em Mas casa. então o deputado era ontem. O Quem último tinha dia. mandato Pra em pra cargo. quem tá no Com último mandato. é deputado, tá? Não é parlamentar, porque vereador, a janela partidária ou a janela da traição, como diz o Cujuí, não se aplica a vereador. Vereador não tem janela partidária. O 22A da 9.096 não se aplica. Só para quem está no último ano de mandato parlamentar, no caso pelo sistema proporcional, deputado federal, estadual e distrital. Eu só quero dizer uma coisa para o Cujuí, para não dizer que eu não opinei. Para mim, o PT teria chance de eleger uma senadora se a candidata fosse Fátima Cleide. É o que eu acho. Olha, Sérgio, mas aí é uma opção da senadora, a ex-senadora Fátima Cleide, ela, no seu grupo político no PT, ela deliberou que ela iria concorrer à Assembleia Legislativa. Então, hoje, a Fátima Cleide concorre aí a uma vaga na Assembleia. Legislativa. Na Assembleia. E acho que ela tem grande chance. Grande chance, né? E ajudar a nominata a fazer mais de um, porque nas últimas duas eleições nós só elegemos uma Cláudia deputada. de Jesus, né? Hoje é a Cláudia de Jesus, que também concorre à reeleição. Junto com a Fátima, mais a Léo, mais o tijolão do MST, a gente caminha aí para fazer 2 parlamentares na Assembleia. Sim. Mas se o eleitor quiser, né? Porque depende do eleitor. Olha aqui, ó. O telespectador ele é sensível, né?
Ele está contestando aqui o que o Cujuí disse. O cara vir na TV e dizer que o Lula vai ter 300 mil votos em Rondônia, ele falando, parece que a economia do Brasil está uma maravilha. É o Jean do pedacinho de chão. Cujuí. O Jean me persegue, todos os programas que eu vou, ele entra para fazer. Ele está te seguindo, é? Tá na rema, assim, direto. Ô Jean, são dados. No pior momento do PT em Rondônia, no Brasil em Rondônia, o PT fez 29% dos votos. Nesse momento, que é muito melhor, a tendência é que ele chegue aí a 33%, e a gente está trabalhando com um eleitorado de votos válidos, né? Porque o eleitorado de Rondônia é 1.241.000, você tira o não comparecimento, tira os brancos e nulos, deve cair para 900 mil votos. Então, um terço desse eleitorado foi o que teve na passada, 900 e alguma coisa. Então, na verdade, nós temos mais de 200 mil eleitores que toda eleição não participam do pleito em Rondônia. Então, nesse caso, nós vamos ter aí... Mas, Cujuí, nesse teu raciocínio, e ele é válido, o candidato ao governo, o Neto, ele tem grande chance de ir para o segundo turno, porque um cara com 300 mil votos, ele está no segundo turno. Tá, mas ele não é ele que tem 300 mil votos, é o Lula que tem 300 mil votos. Né? E aí a tarefa nossa é, dentro do eleitorado de casar os votos. Casar os votos, exatamente. Esse é o desafio da esquerda e do PT nessa eleição. É você casar os votos dos nossos candidatos proporcionais e majoritários em Rondônia àqueles eleitores do Lula. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa dizendo que entre aqueles que votam no Lula, né, os eleitores lulistas, 30% deles se declararam de direita. Se eu tomar isso para Rondônia, que deve ser um pouco mais, vamos tomar que sejam 40% desse eleitorado do Lula de 300 mil que são de direita, ou seja, são 120 mil. Eu teria um eleitorado de centro-esquerda em Rondônia, puro sangue, disposto a votar na esquerda, algo em torno de 180 mil eleitores. Isso é um eleitorado muito bom. Agora precisa ajustar com o eleitor essa casadinha. Agora, quem vota no Lula, vota no outro. Agora, vamos ver se ele pensa igual a mim. Esses que eleitores do Lula, que são de direita, são, na verdade, anti-Bolsonaro. Não sei, porque o Lula é uma figuraça, né? O Lula, você tem gente, inclusive, dirigentes de direita no Brasil, que votam no Lula porque gostam dele. Né? O Lula é uma figura. O Lula está acima da média, né? Então, assim, ele é muito maior que o PT eleitoralmente, né? Então, assim, para nós, eu volto a dizer, o desafio da esquerda em Rondônia é conseguir casar 2/3, 1/3 do voto do pessoal que vota no Lula nos candidatos da esquerda em Rondônia. É muito mais um desafio interno nosso que propriamente uma disputa com os setores de direita e extrema-direita no Estado. Seguinte, agora eu quero dizer aos senhores, às senhoras e aos companheiros da bancada que pintou um clima aqui no programa. Pintou um clima sério e que nós vamos ter... Essa pessoa vai ter que administrar, eu não sei, né? A Dionisa, ela está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte. Olha, gente, é a primeira vez que isso acontece aqui nesse programa. É um destruidor de corações. Boa tarde. Uma informação. O Dino do Chimarrão é casado? Não faltou. Corta pra ele. Deixa eu dar, ele é casado e tem 3 gatos, O cara viu? ficou rosado igual a camisa dele. Dionisa! Fale alguma coisa pra Dionisa. Obrigado pelo carinho, querido. Obrigado, mas sou casado, sim. Obrigado. Viu? Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa resposta ainda agora, ali fora no ar, ele deu outra. É porque ele sabe que a esposa está ouvindo o programa, está assistindo o programa. Até tem uma foto para colocar aí no ar, aí, mas é os meus netos, né, que estão assistindo o programa. Tem aí, o pessoal pode pôr aí pra gente, por favor. Tô nervoso, cara. Não, e ela Quer também. mostrar a foto já. Olha aí, ó. Olha os Olha aí, ó. netos. Olha aí, ó. Olha aí. A Natália e o Igor assistindo, ó, acompanhando o programa. Tá aí o registro, ó. Pronto, um beijo. Sim, mas cadê a Amo esposa vocês. na foto? Cadê a esposa? Presidente. Pois é. As crianças no litígio foram com a mãe ou foram com o pai? Não, esses são meus netos. São meus netos. Quero saber Sim, da sim. esposa. Não, eu sei, mas Os netos pra que eu crio. perguntar. Né? Que Eu estão só comigo. quero dizer para Dionisa, não deu. É verdade. Irã Galo. Agora, toda essa conversa aqui de eleger, bota lá e tal, 30%, 300%, adianta alguma coisa se o cara estiver cheio de pendência na justiça? Eu tenho pena do povo. É isso que eu tenho pena. Como é que ele vai assimilar essas esculhambação toda? É uma salada de fruta, do qual predomina o abacaxi. Né? Eu fico muito assim,
eu me considero uma pessoa esclarecida, mas coitado do povo. Como é que ele vai entender esses negócios? Não tem mais fidelidade, não tem mais nada, né? O cara aí vai de acordo com os seus interesses, né? Eu fico muito triste quando eu vejo isso aí, ainda bem que nós temos aqui juristas, né? O Ramon explicou, né? Algumas coisas aí, eu não concordo com muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque a fidelidade partidária foi pro pau, né? Foi pro pau, não existe mais. Não, isso não tem, ô Irã, há muito tempo. Não existe mais Muito fidelidade tempo. partidária. Né? Tem mais. Existe o seguinte, a pessoa ter os seus interesses próprios, né? Eu vou citar aqui um exemplo claro aqui, é bom que o Ramon escute isso aqui. Por exemplo, o Expedito Neto. Ele votou pela cassação da Dilma, correto? Ou não? Correto. Não só votou, como fez um discurso duríssimo. Duríssimo. Aí de uma hora para outra ele surge no PT. Aí, porra, lá vem o... Eu nunca imaginaria que o Expedito Neto era da esquerda. Descobri agora. Será que isso aí não é interesse? Não tem interesse? Me desculpe, meu irmão Expedito Neto, que eu tenho uma grande até aproximação, onde eu me encontro com ele, converso muito com ele. Então, uma subjetividade que eu fico muito preocupado com essa situação, viu? Irã, por isso que o meu destaque foi o Amir Lando, né, que tem uma identidade com o MDB e mantém e é fidedigno, é fiel a essa identidade. Você me permite? Só para, aproveitando essa troca, eu não li aqui, mas é importante, a Deonisa, ela abriu a mensagem dela dizendo o seguinte, e isso o senhor tem que levar em consideração, perguntar não ofende. Não, mas certo? Eu agradeço o carinho da espectadora, obrigado pelo carinho. Dionisa, o Cícero ficou mais vermelho que a minha camisa aqui, viu? Vamos lá, Cajuí. Doutor Irã, é o seguinte, o Expedito Neto, de fato, votou pelo impeachment da Dilma, assim como o senador Assi Gurgaz. E nós temos abraçado assim desde a campanha anterior, a própria presidenta Dilma, que foi afetada direta, né, pelo golpe de 16, ela pediu voto para o Assi na campanha de 22, quando ele veio ao Senado. O Expedito Neto, a gente fez uma avaliação dele antes de aceitá-lo no partido. Se você pega a votação do Expedito nos 2 mandatos, a votação dele no Congresso Nacional é uma nota 7,5. A partir da nossa perspectiva, né, ele votou contra a reforma da Previdência, votou contra a reforma trabalhista. No que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, ele tem uma postura de esquerda a votação dele no Congresso. Quando a gente pega a avaliação feita, a gente tem, por exemplo, a melhor nota é do ex-deputado Mauro Nazif, é uma nota 9 na nossa perspectiva de disputa política, e a do Expedito é 7,5. Ou seja, na ação direta dele no Congresso Nacional, ele pode se dizer que é um deputado de centro-esquerda sem problema nenhum. Na ação dele no Estado, aí você tem as contradições da política. E aí não vou explicar os porquês do Expedito, porque cabe a ele explicar os porquês. Mas do ponto de vista do PT, para sua aceitação, ele tem, no exercício do mandato político, um alinhamento com a centro-esquerda tranquilamente. E nós fizemos essa avaliação do Expedito. Então, nesse momento, assim, se ele rompeu com o grupo dele, ele rompeu com o grupo, que o pai era o chefe do grupo, aí é um problema que ele vai ter que resolver lá. No que diz respeito à fidelidade partidária... Não é nem no partido, resolveu em casa, né? Resolveu em casa, né? Porque ele rompeu com um grupo político e com o pai, que é chefe do grupo político. Aí ele resolve em casa, isso não nos diz respeito. No que diz respeito à fidelidade partidária, nos partidos de esquerda e no PT, esse nível de fidelidade é altíssimo. Então, assim, nós estamos falando do espectro político que vai do centro para a de extrema-direita, que há essa troca. No que diz respeito ao espectro dos petistas, você dificilmente encontra alguém que saiu do PT para outro partido. Exemplo, vou citar, foi citado várias vezes aqui a senadora Fátima Cleide, que foi senadora depois das disputas, apesar de todas as dificuldades, sempre permaneceu no PT. O Anselmo de Jesus, a mesma coisa. Dificilmente você vai encontrar um petista que sai e vai para outro canto. Memória aqui ao querido Daniel Pereira, não porque morreu, o Daniel está vivo, mas é um querido que era do PT, foi deputado pelo PT 2 vezes, Daniel Pereira, saiu, foi para o PSB, não saiu do espectro político, foi vice-governador e hoje, se não me engano, está no PV ou no PSB. Ou seja, da esquerda a gente sai, às vezes, das legendas, mas não sai do campo político. Né? Isso é uma característica nossa na esquerda. Preciso te fazer uma pergunta, Cajuí. 31 votos no encontro do PT que escolheu o Expedito Neto. Um contrário. Quem foi que votou contra? Eu votei contrário. Todo mundo sabe que foi eu que votei contra. Ah, foi tu? Eu não sabia. Foi. Porque nós somos Por quê? Porque nós somos um partido democrático. Por que o senhor foi diferente dos demais?
Eu já disse isso, né? Eu penso o seguinte, que entre as características de alguém me representar, porque ele está me representando, né? Eu precisaria que ele tivesse comido sal comigo na caminhada. Né? Ele não tem uma caminhada dentro do partido. E o partido ele é uma coisa que a gente precisa privilegiar aqueles que construíram o partido. Então, nesse sentido, e eu disse isso para ele, eu falei, Neto, isso não é uma questão pessoal, uma questão para mim, ela é de princípio e é política. E eu votei abertamente, tanto na executiva a primeira vez, como depois, e não tenho problema nenhum de dizer isso. Hoje, ele é o candidato do partido aprovado por uma instância, ele é o candidato do PT e, por consequência, é o meu candidato. Porque no PT nós temos essa discussão Mas eu quero democrática. te dizer, Cojuí, que eu, não usando essas palavras, não usei a questão do sal, mas usei outras palavras para dizer exatamente isso quando surgiu o nome dele e eu acreditava que ele não seria aprovado no partido. Eu achava que o partido todo votaria contigo. Teria esse pensamento, porque foi o meu raciocínio. Ele não tem a cara do PT, não tem a estirpe do PT, não tem o jeito Uma do identidade, PT, né? não tem a fala do PT, não, sabe? Não tem. Mas não eu tem. acho que Lá em Brasília ele se posicionou assim, tudo bem. Mas aqui as pessoas não veem desse jeito. Para mim me surpreendeu. E não vejo... Veja bem, vou entrevistá-lo certamente semana que vem, respeitosamente, vou ouvi-lo, vai ter o espaço que todos os demais vão ter também. E inclusive estou dizendo que ele tem chance de ir para o segundo turno. Sim. Né? Mas eu usei esse raciocínio teu para pensar que ele não passaria, porque achava que a maioria votaria contigo. Mas é que tá, assim, no PT, e aí é importante dizer isso, há outro raciocínio, que era importante ampliar o eleitorado para o eleitor mais de centro, com quem a figura do Expedito dialoga. E diz assim, olha, o Alckmin também jamais viria para o PT e ele é vice-presidente hoje do Brasil com o presidente Lula. Então, há uma linha no partido que entendia que era preciso ampliar o eleitorado e que a figura do Expedito Neto, por vir do centro e pela trajetória no Congresso, ampliaria esse eleitorado. É uma questão de estratégia política aí. Resta saber se vai ser vitoriosa, as urnas vão dizer, né? Já o Joacir Loura Júnior vai fazer e trazer aqui o seu pensamento, mas eu preciso dizer que no supermercado Irmãos Gonçalves você economiza de verdade. Portanto, aproveite as ofertas. Chegou a época mais doce do ano. Ofertas de Páscoa Irmãos Gonçalves. Uma doçura de ofertas. Coxas e sobrecoxas congeladas Canção 7,80 ao quilo. Refrigerante Dinho 2 litros 4,78. Batata Monalisa 3,89 o quilo. Maçã nacional 7,80 ao quilo. Lava-roupas em pó Brisa 800 gramas 5,29. Carne bovina Frigon costela ripa 16,89 o quilo. Açúcar cristal Barralco 2 quilos 4,68. Só até segunda para todas as lojas. Ofertas de Páscoa no Irmãos Gonçalves é um barato. Supermercado Irmãos Gonçalves, só até segunda, hein? Com todas as lojas vendendo esses produtos aos preços mais baixos. E no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Olha, a gente tem comprado pelo site. Gente, funciona. Pra mim também, viu? O Thales tem feito pedidos. Pra mim também. E olha, chega tudo bonitinho, embaladinho. Olha, em pouco tempo, no tempo prometido. Vale a pena você fazer também essa experiência, viu? Vale a pena. É muito confortável e vai pagar o mesmo preço. Jossi queria fazer uma colocação? Eu acho que o juiz já falou, mas eu sinto essa ida com todo respeito, nada contra a pessoa dele. Mas isso é um pensamento meu que eu acho que pode espelhar o sentimento de muita gente. Que há eu não vejo o Expedito Neto como um petista, alguém realmente militante no partido, e vejo muita superficialidade a saída dele. Até parece alguma coisa de ocasião. Mas aí as urnas vão dizer exatamente né? Pois é, vamos aguardar o que isso vai dizer. O eleitor é que vai ter que falar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que o juiz falou. O eleitorado cativo da esquerda aqui em Rondônia, ele já tem 2 candidatos se forem para o segundo turno. Um, pelo que o juiz falou, não seria o Marco Rogério, que está descartado. Sim. Ou é o Wildon ou é Fúria. Eu costumo brincar, Joacir, que para o eleitorado de esquerda em Rondônia, que eu
estimam em 40 mil votos. Se for uma barata voadora com o Marco Rogério, a gente vota na barata voadora. Porque ele representa o bolsonarismo. Ele representa a extrema-esquerda. A extrema-direita, isso. A maior tragédia nossa, do ponto de vista do sistema eleitoral, eu digo isso aqui, e o Everton está aqui porque ele foi dirigente do PSDB, foi a maneira como o PSDB acabou no sistema eleitoral brasileiro. O PSDB era um partido... Eu larguei o PSDB, o Jair virou isso. Pois é, isso. Entendeu? Então, para mim, a nossa grande tragédia no sistema eleitoral é ter perdido um ator político importante como o PSDB, que tem, com todas as diferenças que nós temos com o PSDB, e tivemos vários embates com o PSDB. Mas existiam muitas parecenças também, né? Muitas parecenças, mas uma coisa o Wildon Chaves diz outro dia, nenhum quadro do PSDB nunca compôs governo com o PT em lugar nenhum, nem no federal, estadual ou municipal. Cujuí, eu gostaria de fazer uma defesa do senador Marco Rogério, porque ele, hoje, ele parece, eu acho que isso foi até falado no dia após a entrevista, muito bem conduzida, diga-se de passagem, pelo nosso âncora aqui. Ele parece. Eu quero falar o nome do âncora, por favor. Everton Leone. Ah, tá. Olha, brilhantemente conduzido. É um carente, viu? É um carente. É o gato, né? Daquela. Precisa. Bota o guiso. E aí, muito bem conduzida pelo Everton, e ele, hoje, ele parece Cujuí. E assim. Aonde se anda nas rodas de política é outro Marco Rogério, não é aquele Marco Rogério esse aí. Que de alguma forma perdeu, muitos dizem, para ele próprio na última eleição. É um Marco Rogério mais seguro, mais humilde. É igual a história do Neto, né? Ele está repaginado por conta da eleição, mas a gente não esquece. Mas ele não a questão é convencer, mas o Cujuí vai concordar comigo. O eleitor disso. A análise que é feita não é da pessoa do Marco Rogério. É do alinhamento da posição política. Não, esse é o julgamento. Aqui não é da, Marco Rogério é uma pessoa maravilhosa. Não, e o Marco Rogério é uma pessoa inteligentíssima, fala de qualquer coisa. Mas a questão toda é a posição. Qualquer assunto, as pessoas confundem, né? Parece que tem um ódio pessoal. Não é isso. Nós estamos falando aqui da persona pública, né? Do agente político. É disso que nós falamos. Do que ele representa, né? Do que ele representa, não da pessoa em si. Do que ele defende. Você não tem relação pessoal com a pessoa. Não, o Marco Rogério é um cara. É um cara light. Mas eu penso que nessas eleições, Everton, vão se surpreender com a postura dele em muitos assuntos aqui em Rondônia. Com certeza, com certeza. Não, ele deu aquilo, a entrevista dele foi excelente. A questão é convencer o eleitor disso. Aquela imagem que ficou. Por mais que a gente diga que ele mudou, ele falou comigo, isso aí, conversei com ele em Brasília, inclusive sobre isso. Reconhecendo, reconhecendo que teve equívocos, etc. E que hoje ele tem uma outra visão. E perdeu pro pouco, hein? Eu acho... E perdeu pro pouco. Sim, ganhou no primeiro turno, mas se nós avaliarmos que recentemente nós tivemos o caso, por exemplo, do nosso prefeito Léo Moraes, que no último pleito eleitoral que logrou êxito na sua eleição, isso é prova de que o eleitor ele percebe, ele tem essa percepção de mudança de postura. Porque se o Léo Moraes também, há tempos atrás, ele viria para aquele debate, por exemplo, da SIC TV, que foi um dos que resolveu a eleição, e não ia aceitar aqueles ataques que ele recebeu da forma como ele aceitou, pacificamente e tranquilamente. Então, assim, eu acho que convencer o eleitor disso não é muito difícil. Mas é que o Léo, né? O Léo, ele disputou um segundo turno com uma adversária já estereotipada, né? Sim, mas o que eu estou falando é em relação a esse comportamento durante todo o pleito eleitoral. O que se esperava do Léo, por exemplo, no debate tete a tete com sua adversária, é que ele fosse tão agressivo como a tal. Sim. Porque o último debate, quem assistiu viu que houve ali uma tentativa de desequilíbrio por parte de uma candidata que ele queria que de todas as formas ele foi muito atingir... Não, porque, inclusive no debate aqui da SIC, entendeu? O Léo foi muito esperto e ele tem... E é por isso que eu estou dizendo... Tinha gente para criar confusão, não precisava ele criar. Veio Léozinho todo amor. É por isso exatamente. Léozinho, paz e amor. É por isso que eu estou dizendo que não vai ser problema para o Marcos Rogério convencer esse eleitorado que talvez tenha uma imagem ruim dele na campanha eleitoral, de que é um novo Marcos Rogério. Eu acho que ele não vai ter esse tipo de problema.
Muito bem. Everton, eu tenho aqui uma nota do Luciano Valério, presidente do Diretório Municipal do MDB, contestando a intervenção no partido. Eu vou ler bem rapidinho. Para haver intervenção é necessário um rito interno da Executiva Nacional e até o presente momento não houve nenhuma comunicação oficial, e-mail, ofício, etc. Tão somente um dirigente supostamente a mando do presidente Baleia Rossi e acompanhado do ex-senador Amir Lando veio a Rondônia ajudar na composição da nominata. Reitero, sem apresentar credencial e acompanhado de assessores locais cooptados para agenciar candidaturas. Olha só. Lembrando que a nominata do MDB já está pronta e organizada com antecedência. Não somos um partido de pasta, e sim com histórico de vitória em Rondônia. Quantas vezes subestimaram Jerônimo Santana, Valdir Raupp e o próprio Confúcio para o governo? E mesmo contra tudo e contra todos, o velho MDB de guerra sempre demonstrou força nas urnas. Infelizmente, a polarização nacional nos prejudicou em alguns aspectos, mas o MDB é formado de lideranças historicamente capazes de reverter nas urnas qualquer dúvida. Tanto que o próprio pré-candidato a senador Amir Lando rodou por vários partidos e retornou à legenda por saber da capacidade da militância do PMDB. Então, ele está dizendo que o PMDB não sofreu intervenção. Então, eu digo ao meu querido amigo Luciano Valério que ele tem que conversar com os colegas de diretório dele, que todos estão dizendo que houve intervenção, não oficial, mas sim houve intervenção no MDB de Oficiosa. Rondônia. Vamos dizer uma intervenção branca, uma intervenção amiguinho, mas que houve. Olha aqui, ó, o Chico Lima está dizendo assim, ó. Sou permissionário do Mercado Central. Quero agradecer o destaque do Dr. Irã. Até agora, o único destaque elogiado pelos telespectadores, viu, Irã? Nenhum. Com relação aos destaques dos outros, ninguém falou nada. Já tá. A gente vai para o intervalo e volta logo. Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa. Tudo para o seu carro em um só lugar. Minha vida. Pessoal mesmo, minha. Pessoa interna. Tá no ar. Meu amigo, aqui a gente não fala nada que o povo não tem o direito de saber. Que é isso, rapaz? Então conte essa história. Agora sim. Eita, gente. Professor Enison Marinho. Manda uma fotinha aí pra cima. Depois a Pamela vai colocar. Então daí depois eu leio o recadinho do professor Enison Marinho. Edgar Francisco também está com a gente. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, o Edgar e a Cida. Vocês esqueceram do INSS. Tem gente morrendo na porta. E aí ele diz aqui o nome do motel que foi mostrado pela... Pé Inchado. Pé Inchado. Vou botar a placa lá amanhã. Não é fácil, gente. Deixa eu ver aqui. Oi, filho. Isso é pro Joaci. Estou assistindo o programa. Nessa linha que o doutor Irã levantou, fala da entrada do Sérgio Moro no PL, depois de várias falas pesadas sobre esse partido e os bolsonaristas, e a família Bolsonaro. O que você tem a dizer isso pro papai? Tem razão, né? Tanto que deu um êxodo dos prefeitos lá do Paraná, de mais quase 48. Quase 50, 53, né? 53, 47. Em massa houve uma fuga e lá vai tá criando um problema em relação ao esvaziamento do PL no Paraná. Mas isso não é de se estranhar, né, doutor Joaci? Quem acompanha a política deveria saber, e aqui eu faço as honras às palavras do doutor Irã Galo sempre, há vários programas falando sobre a gente pesquisar um pouco mais sobre os candidatos, sobre quem que é. No Brasil, hoje, algumas lideranças entenderam que quem manda no sistema hoje são os líderes de partido. E aqui eu quero falar exclusivamente de quem é o líder do PL.
e aqui, obviamente, quem me conhece, eu sou mais voltado para a direita, mas é preciso se falar. Quem é Valdemar de Costa Neto? Valdemar de Costa Neto é um cara que nunca gostou de estudar, que terminou um curso de administração porque a mãe obrigava ele a ir na faculdade, pelo menos fazer as provas. Veio de família rica, seu pai, Valdemar de Costa Filho, governou Mogi-mirim por 30 anos. Muitos falam que era dono de Mogi. Valdemar gostava muito de ir ao Rio de Janeiro com sua BMW desfilar como playboy. E chegou a ser empregado por conta do pai. Porque com 27 anos, qual foi o primeiro emprego do Valdemar? Chefe de gabinete do pai. Depois administrou algumas empresas, construiu algumas obras em Mogi. Se formou, conseguiu chegar a deputado federal porque o pai o colocou. E chegou à liderança do PL através de quê? Convidou 10 parlamentares para ir para o carnaval no Rio de Janeiro. Depois, quando voltou, se elegeu presidente do PL. Então, perceba que na política não tem nenhum santo, né? E as pessoas precisam conhecer verdadeiramente quem são. E a gente sabe que Valdemar de Costa Neto, repito, é uma liderança que hoje, comparado, por exemplo, com o Kassab, que comanda o PSD, lidera o partido baseado na conveniência. Ele foi, durante anos do governo Itamar, teve cargos altíssimos no governo Itamar. Quando o Fernando Henrique assume, Fernando Henrique já deu essa informação publicamente de que afastou ele do governo dele porque só sabia ir no Planalto para pedir cargos. Depois se aproximou do Lula. Ou seja, está sempre ali bajulando quem está no poder. Iracema Mitoso, boa tarde, doutor Joaci. O senhor é realmente estupendo. Quando todos abriram seus destaques sobre política, o senhor usou sua fala para falar do amor de Deus. Feliz Páscoa para o senhor e para a sua família, diz aqui a Iracema Mitoso. Certo, seu Joaci? Amém. Obrigado, Iracema. O senhor Joaci caminhando celeremente para ser o nosso pastor aqui, Joaci né? tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração sempre... É diferente. Maurílio Vasconcelos, doutor Maurílio, o maior exemplo de reaproximação é do Geraldo Alckmin, que afirmou em alto e bom som que o Lula queria voltar à cena do crime. Voltaram juntos, diz aqui o Maurílio Vasconcelos. Sobre isso aí, Everton, eu penso, na verdade, não acho, que hoje eu vejo muitos vídeos que são colocados muito, mas muito fora de contexto. O fato de a pessoa ter falado algo lá atrás não quer dizer que ela não mudou de opinião. E aí pessoas fazem aquelas montagens, né? Que inclusive isso vai ser proibido durante a campanha eleitoral, porque não vai mostrar aquilo que de fato está acontecendo naquele momento. Pode ser, inclusive, retirado. E aí vão dizer que é censura. Por quê? Porque tem que espelhar o momento. Aquilo que falou lá atrás, em muito momento, não estou defendendo em relação a essa questão. Mas acho muito estranho. Eu, quando vejo isso, falar isso. Eu sei que isso aqui é 1900 e bolinha, mas mesmo assim querem colocar como sendo hoje. Oxente, tem gente nova no pedaço? Um abração a todos. É para o senhor aí. Opa, obrigado. Nosso Herderson Almeida falando com a gente aqui. Aquele abraço, meu amigo. Deixa eu ver quem mais aqui. Amanda Cristina. Boa tarde, povo lindo. Estamos aqui neste sábado abençoado. Obrigado, Amanda, por estar nos ouvindo e nos acompanhando. Gente, o Joaci não foi o Irã? Não, deixa eu ver. Não, foi eu não. Foi quem falou. O Joaci não, acho que foi o Irã falou que o Raduan aguarda quem transgredir a lei. Foi isso. Né? Mas eu acho que o melhor para falar sobre esse assunto é o Joaci. Joaci, vamos começar agora o período já realmente pré-eleitoral. O que mais pega? Onde os candidatos, os pré-candidatos mais pecam nesta hora? Vamos lá, eu acho que agora ainda tem duas datas muito importantes, inclusive para quem quer votar em Rondônia. Você que mora aqui não vai ser candidato, obviamente, mas quer mudar o seu domicílio eleitoral, você tem até o dia 6 de maio para fazer isso, para se regularizar e poder estar apto a votar no dia 4 de outubro. A Justiça Eleitoral estará aberta para isso.
O que o doutor Irã quis dizer é que o desembargador Raduan Miguel Filho, que é o presidente atual do TRE, que representa aquela corte que tem mais 6 outros juízes e juízas, né, não é só ele, está esperando quem transgredir. E aí a gente vê muito fortemente, eu milito lá habitualmente naquela corte, a questão da fraude em cota de gênero. Isso tem crescido demais. Inclusive, é uma pauta onde o Ministério Público Federal, que tem assento àquela corte, tem defendido com bastante veemência. O que é isso? É você trazer mulheres, colocar numa nominata mulheres apenas para que preencher a cota lá do artigo 10 da Lei 9.504, que fala que toda nominata tem que ter um mínimo de 30% de gênero. Não é de mulher, é de gênero. Existiu já situações em que tem 30% de homens e 70% mulheres? Existiu. É difícil, mas acontece, né? Como aquela piadinha. Mas é difícil até no Partido da Mulher. Não, no Partido da Mulher nunca elegeu uma mulher, né? Não, e a diretoria e toda é homem. Lá, a maioria é homem, o presidente inclusive é homem. Ter muito cuidado com isso. Mas antes, isso, fraude em cota de gênero, isso mais no período eleitoral. Mas antes agora, no período pré-eleitoral, ou seja, na pré-campanha, é o gasto exacerbado. Pessoas que têm muito dinheiro, achar que por isso eles podem fazer vídeo, contratar produtora, jornalista e começar a gastar de forma demasiada, patrocinar de forma demasiada nas redes sociais, isso pode dar lá na frente, como aconteceu com a senadora Selma Arruda, lá do Mato Grosso, abuso do poder econômico. E isso caça mandato. Então, aí a consultoria grátis, de novo, hoje a gente está falando só em consultoria grátis aqui, né? Mais uma. Se diz que o limite de prudência para que você possa fazer sem ter problema na justiça eleitoral, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a jurisprudência já entendeu dessa forma, é até 10% do limite de gasto para uma campanha. Então, se o limite de gasto para a campanha seria em torno de 2 milhões e alguma coisa aí, vai saindo o valor atualizado para deputado estadual, então, mais ou menos ali 250 mil, vamos pensar, nesse gasto anterior. Se a pessoa gastar em torno de 1 milhão e tiver tudo isso comprovado, porque a meta vai ter recibo, fatalmente isso vai cair na mão de algum escritório de advocacia para ser cassado esse registro. Se cair lá com o nosso, você tem a certeza que você vai ter um problema muito grande. Doutor José, deixa eu lhe perguntar sobre uma outra questão, questão de censura a pronunciamentos. O que aconteceu com a vereadora Sofia Andrade? Bem lembrado. Não, eu sempre falo coisa boa aqui. O partido do Cujuí, ele entrou com na verdade a federação, né, entrou com uma representação, porque entendeu que houve um programa, eu acho que um podcast, um programa de rádio que a vereadora ela foi entrevistada e falou alguma coisa em relação ao partido. E aí, como existe a propaganda positiva que você não pode fazer antecipada, também existe a propaganda negativa antecipada. Então o partido entendeu que naquele caso seria uma propaganda negativa antecipada, entrou com uma representação, inclusive em zona eleitoral, o juiz de ofício declinou a competência e disse, não é que ela eventualmente vai ser candidata a deputada, então não sou eu que trato. Mandou para o tribunal. O Tribunal Regional Eleitoral, através do desembargador Daniel Ribeiro Lagos, que é o corregedor, negou a liminar pedida pela federação. E qual que era o pedido dessa liminar? Retirada dos vídeos da internet onde ela tinha essa fala. Ele negou a liminar e mandou ouvir a vereadora para que, no prazo da representação, oferecesse a sua defesa para ir ser julgada depois do parecer do MP ao mérito lá na corte. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear, o pneu nacional que tem muito mais durabilidade. Testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Precisou viajar, não deixe de passar antes na Pemasa para fazer aquela verificação gratuita. Na Pemasa tem peças, lubrificantes, recapagens e serviços. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear. O pneu nacional que tem muito mais durabilidade. Testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Faça como eu. Precisou viajar? Não deixe de passar aqui na Pemasa e fazer a sua verificação gratuita. Pemasa, tudo o que você precisa para o seu carro em um só lugar. Tá aí, é a Pemasa. Tudo o que você precisa em um só lugar. Eric? Não, eu queria só fazer um comparativo, porque durante a semana nós trouxemos na rádio, o Sérgio trouxe, na verdade, o destaque que até depois o doutor Joacir mandou essa decisão da questão da censura, né? Tivemos a música do Zé Neto que foi censurada, né? Sobre o Vorcaro, que fala né? sobre o Vorcaro. Eu fui pesquisar, Sérgio, e na verdade ali não trata-se exatamente de uma censura. O que aconteceu? Foi divulgado uma espécie de um clipe na música, onde aparece algumas fotos de uma das namoradas do Vorcaro. E aí ela entrou com um pedido de liminar para retirada desse conteúdo. Por quê? Porque ela não autorizou as imagens. Então, assim, eu vejo como válida o pedido, porque se você não autoriza o uso da sua imagem, você pode demandar na justiça. Olha aqui o ouvinte, o Éder Braga. O Cujuí está hoje substituindo à altura o Emanuel Neri. Obrigado aí, então, pelo elogio. Eu agradeço a generosidade. Olha... Boa tarde, meu amigo Everton. Boa tarde, a bancada. Faço aqui uma sugestão para já ficar o convite para o nosso companheiro aí, Cujuí, a participar do programa seguinte da eleição. Perfeito. Para vermos a cara dele e perguntar onde estão os 300 mil votos do excelentíssimo presidente. Perfeito. Quero ver se ele conseguiu os 300 mil votos. Como é que vai ser o negócio? A gente pode ajudar. Ó, aqui, o Hermes está dizendo o seguinte: boa tarde, Sérgio. Esse camarada do PT, na escolinha do Lula, tirou o primeiro lugar. Olha, que coisa maravilhosa. Quisera eu ser igual o presidente Lula. Olha aqui, ó, a Iracema Mitoso pergunta: eu estou assistindo a SIC TV ou a Rema? Aqui, ó. Um dos donos da Rema está aqui nessa mesa. É bom que se diga, né, Everton? Tanto o Cujuí quanto o Cícero participam de um programa de grande audiência, né? Domingo. Nas noites, né? Muito talentosos. De sexta-feira. Assisto domingo. Ismael Cardoso, boa tarde aos dinos, grande abraço. Não quero intrigas, boa. Mas se possível, que o Cujuí mande um abraço para o Moisés Cruz. Mando sem problema nenhum. Um Por que abraço, isso, Moisés. O Moisés é comentarista na mesa com a gente na Rema. O Moisés é um antagonista, né? O Moisés é de ultra super direitismo. Então eu sou obrigado a dizer que o Moisés, o Moisés está faltando hoje aqui, né? Moisés, Josinelli. Estamos ligados por aqui em Ji-Paraná. É o Ismael Cardoso. E ele diz assim: o Jorge Messias será ministro. Alguém pode fazer algum comentário? Tenho dúvidas sobre isso. Eu também tenho. Eu tenho dúvidas. Até agora ele não conseguiu já. 4 meses, né? 4 meses e meio. O Alcolumbre não vai se... Por enquanto, enquanto não eu sentar... acho que depois da eleição. O que vai acontecer? É muito poder para o que vai acontecer? Só, né? O Cujuí pode pensar, está mais ali perto do governo hoje, mas eu penso que José Antônio Dias Toffoli já vai pedir aposentadoria. E aí o Lula não vai... Ele acomoda os dois que ele quer colocar no STF, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Jorge Messias. E, assim, só para dizer, o Rodrigo Pacheco hoje, ele está caminhando para ser governador de Minas Gerais. A verdade é essa, assim, o medo... Por que o Alcolumbre vetou? Porque ele é muito amigo do Pacheco. Do Pacheco. E é muito leal. Então ele que bancou o Pacheco. Porto Velhense e Rodrigo Pacheco, é bom que se diga. Nas pesquisas ele está atrás do Cleitinho, hein? Sim, mas ele está muito forte hoje para Minas. E assim, se ele for virar governador de Minas Gerais, o problema do Lula está resolvido. Assim, eu não acho que o presidente Lula teria encaminhado a mensagem para o Senado sem ter combinado com os russos antes. O presidente Lula não comete esse tipo de erro. O Alcolumbre disse que não sabia, ninguém acredita que ele não sabia. Né? Mas esperar, mas eu acho que ele não vota antes da eleição, ele vai segurar para votar depois da eleição, até porque vai estar mais
Se o Lula for reeleito, tranquilo. Se não for, aí o troço fica complicado para o Messias. Eu queria fazer uma menção àquilo que você falou sobre a questão do desembargador Raduan, o doutor Irã disse aqui. Eu quero dizer, o doutor Raduan é um homem sério, mas eu quero dizer que não é só o doutor Raduan, nós estamos falando da Justiça Eleitoral Brasileira. A gente precisa reafirmar isso aqui. Eu fui servidor da Justiça Eleitoral por 20 anos. Entrei em 1996 e saí em 2016. Assisti o processo de implementação do sistema eletrônico de urnas e vi a seriedade com que os servidores, os magistrados, né, trabalham ali e como eles garantem a democracia no Brasil. Eu queria afirmar hoje sobre o comando do Dr. Raduan, não tenho a menor dúvida que está sendo bem comandado, mas reafirmar aqui a nossa confiança absoluta na Justiça Eleitoral Brasileira, seja de primeira instância, os tribunais e o Tribunal Superior Eleitoral. Eu sempre falo isso aqui, Juiz, sobre afirmar isso, porque é fundamental as instituições. Esse respeito, servidor da Justiça Eleitoral faz muito mais, às vezes quando não tem como fazer, ele vai lá e faz. Olha aqui, ó, retranca 10, ó. Cacoal tem novo prefeito. Tony Pablo tomou posse na Câmara Municipal após a renúncia de Adailton Fúria, que deixou o cargo para focar na disputa ao governo do Estado. Vamos à matéria. Opa, retranca 10 eu tenho aqui. Travou? Lá é 4. Então tá. Então é bom assim, saber que Adailton sempre Fúria uma aqui, chegou outra lá. acompanhado da esposa Joliane Tamires e cumprimentou as mais de 200 pessoas presentes no auditório. Na sequência, Tony Pablo entrou no plenário ao lado da esposa Samara Guinoato e dos seus filhos. O plenário, o senador Ronaldo Aragão, ficou completamente lotado durante a sessão extraordinária, que marcou a transmissão de cargo na prefeitura de Cacoal. A solenidade oficializou a renúncia do então prefeito Adailton Fúria e a posse do vice-prefeito Tony Pablo no comando do 5º maior município de Rondônia. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal, Jimenez Frites, que conduziu os trabalhos com base na lei orgânica do município. Eu tenho certeza que o nosso vice-prefeito, com o apoio do futuro governador do estado de Rondônia, vai conseguir continuar investindo na nossa cidade, como o atual governador investiu e me ajudou a chegar até onde nós chegamos. Autoridades políticas, religiosas, empresariais e servidores públicos lotaram a estrutura da Câmara. O ambiente ficou pequeno para tanta gente em uma noite marcada por emoção, homenagens e reconhecimento à trajetória administrativa construída nos últimos anos. Reeleito com mais de 83% dos votos, Fúria relembrou os desafios enfrentados, como a pandemia, a enchente histórica em Cacoal e os investimentos que transformaram a cidade. Encerrado o pronunciamento, o presidente da Câmara Municipal fez a leitura do termo de renúncia e, de imediato, convocou Tony Pablo para a posse, conforme artigo 41 da Lei Orgânica do município. Com a mão direita estendida, o novo prefeito prestou o juramento legal de cumprir a Constituição Federal, a lei orgânica da cidade e exercer o mandato com lealdade ao povo de Cacoal. Com certeza um momento histórico para a cidade de Cacoal. Eu disse hoje que Cacoal completa mais de 48 anos e pela primeira vez nós teremos um pré-candidato ao governo do estado. Uma decisão muito difícil, mas sobretudo corajosa. Isso é uma decisão muito pessoal do prefeito, que tem uma trajetória política de sucesso, foi vereador, foi deputado estadual, foi prefeito e depois chegamos, eu vice-prefeito e ele prefeito reeleito com a aprovação da população. Ao longo dessa trajetória política do prefeito Adailton Fúria, eu estou com ele nesse projeto desde o início, desde 2009, portanto há 17 anos. E agora com essa responsabilidade de continuar o trabalho. É Cacoal no rumo do progresso e é isso que a gente precisa trabalhar para continuar. Como gesto simbólico de transição, Adailton Fúria e a esposa entregaram a faixa e a chave do município a Tony Pablo e Samara Guinoato. A sessão extraordinária foi encerrada em clima de forte emoção, homenagens e prestação de contas da gestão que se encerra. Adailton Fúria deixa o cargo fortalecido politicamente e com mais de 90% de aprovação, e passa a ter o nome consolidado como pré-candidato ao governo de Rondônia, enquanto Tony Pablo assume a missão de dar continuidade ao ciclo de crescimento de Cacoal. Eu acredito que sim, a gente trouxe uma paz muito grande para a política local, né? Se você não vê hoje os deputados de Cacoal brigando,
Você não vê hoje uma Câmara de Vereador em conflito, você vê uma sociedade organizada, um empresariado satisfeito, as pessoas que moram nos bairros mais distantes acreditando que é possível as obras chegarem, a transformação chegar. Então, eu acho que isso trouxe paz para Cacoal e é isso que a gente precisa também para o estado de Rondônia. Sem paz, ninguém governa. E a gente conseguiu governar porque a gente trouxe paz para a cidade. Gente, e essa troca? Eu comentei ontem no SIC News, parece os dois maiores amigos, né? Até eu só fiquei na dúvida que projeto eles estão juntos, que o Tony Pablo falou. Se é o projeto da prefeitura e governo ou só da prefeitura? E o governo não estava no meio. Essa é a pergunta. Eu acho que o Tony Pablo é muito amigo, aquele personagem do Jô Soares, muito amigo. Olha, essa semana eu trouxe como destaque na rádio dois vídeos que eu até falei, se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre o racha entre o Fúria e o Tony Pablo, aquele último vídeo ficou muito claro, né? Primeiro que o Adailto Fúria tinha programado a entrega de 270 novas residências populares. Na verdade, assinaturas, assinatura e tal para dia 1º e dia 2. Em seguida, o Tony Pablo vai e lança um vídeo na sua rede social dizendo, ele inicia o vídeo falando que é utilidade pública para todo mundo compartilhar, porque estaria cancelado o evento da prefeitura. Mas aí eu vou te fazer a mesma pergunta até para não... Como é que ele vai cancelar se ele não é prefeito ainda? Então... Mas que absurdo o negócio desse. Por isso que o meu destaque era, se alguém ainda tem alguma dúvida... Ele pode cancelar depois do dia 4. Claro. Se alguém ainda tem alguma dúvida, aquele Não, mas vídeo não é nem questão de dúvida, é só o temor, né? Parece que ele é advogado, não é, Joaci? O Tony. Como é que ele fala um negócio desse? Os dois são advogados, né? O Daí também é. Sim, sim. Eu vi o vídeo que o Eric falou, e o mais grave do vídeo não é o cancelamento em si. É que ele insinua que nos procedimentos anteriores houve irregularidade. Direcionamento. Que ele iria apurar, direcionamento, ou seja, isso já é um ataque. E quem era o anterior? E que, abre aspas, fala dele, nós não iremos cometer os mesmos erros da gestão anterior. Quem é a gestão anterior? Mas então a população é cega. A população dá 83% dos votos pro cara. O Tony Pablo tá certo e o prefeito que teve 83% estava totalmente errado. Durante Quero 4 dizer anos. que sábado passado eu disse aqui nesse programa e quase apanhei que esse tipo de coisa chama-se traição na política. Quase apanhei, que eu tive que sair correndo aqui. Então, para mim, é traição. Um vice-prefeito que faz vídeos, que recebe adversários abraçado, fazendo mesuras para o seu companheiro que vai ser candidato ao governo, para mim não tem outra palavra. Mas eu fui contestado e tenho que respeitar, porque isso aqui, infelizmente, é um programa democrático. Eu gostaria que fosse uma ditadura. Eu só acho que agora, sim. vocês Olha, perceberam... Serginho. Pois não. Eu vou chamar um intervalo, mas eu preciso concluir. Não, eu gostaria de chamar a atenção para a disputa eleitoral em outubro. Vocês percebem o quanto o Hildo entra sossegado nessa disputa? Né? Eu estou analisando isso até como alguém que não só como analista de política, mas alguém de marketing, entendeu? Esse menino aí, o Fúria, tem o dormindo com o inimigo, né? Tem esse rapaz aí que de alguma maneira pode prejudicar a campanha dele. Claro, né? Claro. O Rogério tem o mandato de senador e aquelas histórias lá atrás o desgaste que qualquer mandato traz, né? O menino, o filho do Expedito aí, entra como de esquerda e o pau no Lula, pau no PT. Olha o quanto que o Hildo, com uma campanha bem organizada, ele tem a chance de navegar. Certíssimo. Eu interpreto que ele diz o seguinte: o Wildon pode até não crescer, mas cair não vai. Porque assim, ele não tem isso para... Eu acho, né, que ele não tem isso para enfrentar. Acidentes de percurso. O que o Hildo tem para enfrentar? Eu só acho que depende de quem vai organizar essa campanha dele, viu? Eu concordo com ele. Sim, claro. Potencialidade o Hildo não tem. Resta saber se ela vai se concretizar. Isso é verdade. Intervalo. E a gente já volta. E a gente segue aqui com o nosso programa. Robson Oliveira está falando comigo aqui. Grande Robson. Jornalista, que diz o seguinte: nenhum presidente encaminha mensagem ao Senado
sem antes haver uma combinação. É o que o juiz falou. Especialmente um cabra que exerce a presidência por 3 vezes. Anote, Messias passa no Senado mais rápido do que se imagina, embora por margem apertadíssima. O que Alcolumbre quer, certamente terá. Vida que segue. Mendonça experimentou o mesmo calvário. E é verdade. Sim. A gente agradece ao nosso querido amigo Robson Oliveira. O Everton, tem espaço para 2 abraços aqui? Olha, se o senhor chegar mais perto, pode. Não, é para o ouvinte. Mas eu quero um beijo também, não é só abraço, não. Para 2 ouvintes, né? O Rosnaldo Pires está nos assistindo. Grande abraço, obrigado pela audiência. E o doutor Zé Marcos, né, delegado da Polícia Civil, excelente. Aliás, uma das reservas morais da nossa gloriosa Polícia de Rondônia, tá? Doutor José Marcos, forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Márcia Socorrista está comigo aqui também. Deixa eu ver aqui. Meu grande amigo, ela está fazendo um pedido aqui para mim. Libero sim, minha cara, Márcia Socorrista. Ela deve ser candidata, hoje é pré-candidata a deputada estadual. Minha queridíssima amiga Márcia Socorrista, que você tem as portas abertas, Márcia. Nazaré Poeta, Deus lhe proteja sempre, Everton, e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Te mandei uma mensagem aí, Everton, de uma telespectadora. O pastor Ivanildo Santos, meu nobre Everton, família ao pé da cruz ontem foi uma bênção aqui em Rondônia e em todo o país, e mais de 150 países. O câmera fica sentado ali, eu já reclamei isso, não adianta. Mostra aqui o pastor Ivanildo recebendo os fiéis da Igreja Universal. Olha que maravilha. Pastor Ivanildo Santos, uma figura muito querida. Foram milhares de pessoas ontem ao templo maior da Igreja Universal, aqui na Jorge Teixeira. É o líder da Universal aqui em Rondônia, né? Oi? É o líder da Universal aqui em Rondônia. Não, né? Ele não, pastor Ivanildo não. Como é que é o nome do... Rapaz, me deu um branco agora. Ele não está há muito tempo, que era o pastor Rodrigo, e chegou esse novo, eu não tive o prazer ainda de conhecê-lo. Quando ele esteve aqui, eu não estava na emissora. Mas o pastor Ivanildo, ele é pré-candidato a deputado estadual. Ele é o que é o linha de frente da igreja. Eu falo isso, Everton, porque o ano passado eu fiz uma coluna sobre um político que acabou saindo da igreja, né, e eu entrei em contato com esse pastor, né, que assumiu aqui em Rondônia. Ele tinha acabado de chegar. É bispo? Bispo, né? E foi de uma gentileza, de uma simpatia, de uma atenção, Botelho, assim. Não, já foi embora. Não era. Ele tinha chegado há pouco. Eles são muito preparados. Né? E foi de uma educação, pastor de uma cordialidade. Pastor Rodrigo Botelho está em Santa Catarina. Ele foi primeiro lá para São Paulo, no Templo de Salomão. No Templo de Salomão, e depois foi para Santa Catarina. O Enison Marinho diz assim: só faltou o Eric dizer que o Valdemar é amigo íntimo de Bolsonaro. É para mim de lembrar isso. Não, tudo que eu falei sobre o Valdemar demonstra a necessidade dos líderes em estar próximo de quem está no poder. Você puxou a capivara do Valdemar. Quero uma foto aí, a foto do pai com o filho ali, por favor, o Enison Marinho, foto que eu encaminhei para aí. E ele está lembrando aqui, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Está aí o Enison Marinho e seu filhão. Miguel Marinho. Irã, essa questão do autismo, aumentou o número do diagnóstico ou está aumentando o número de autistas mesmo? Essa é a preocupação, inclusive, do Conselho Federal de Medicina em relação a esse número de diagnósticos exacerbados, né, de autismo. Né? Isso aí, nós estamos muito preocupados, nós estamos construindo uma resolução para botar regras nos diagnósticos de autismo. Então, deve estar saindo em breve, lógico, evidente. Nós não podemos virar as costas para aqueles, na realidade, com diagnóstico de autismo, mas também tem muita... um pouco de exagero, doutor? Um pouco de exagero. Esse é o meu ponto de vista.
Daqui a pouco eu vou dizer que eu sou autista também, né? Aí começa a exacerbação e automaticamente o diagnóstico... Posso criar cotas para autista para algumas coisas, eu quero ser autista. Olha aqui, ó. O Rocha pergunta, esse é de Rocha, viu? De Rocha. Como se filiar no PT? Pelo site do partido. Ô Rocha, a filiação, você entra no site do partido, tem uma bandeirinha lá, um íconezinho que você vai direto para a filiação. A filiação é feita pela internet. Eu quero dizer que eu fui convidado por vários partidos para participar da política e não vou participar. Mas um sempre me indica para o outro. Entendeu? Eu não entendi, mas de qualquer forma não me... Você é bem-vindo com essa camisa colorada aí. Você é a cereja do bolo. Everton, essa pergunta do ouvinte, ela é pertinente porque não só o PT, mas a maioria todos os partidos políticos, você vai no site dele, tem lá, se filie-se aqui e tal, é bem, vamos dizer, evidente ali o ícone para fazer essa filiação. Perfeito. Cujuí, meu nome é Manuel do Coab. Pergunta por mim, Everton, por que todos no Congresso, esquerdistas, votaram contra a CPMI do Banco Master e do INSS? Nós não votamos contra a CPMI, inclusive apresentamos um requerimento de CPMI. O problema são os objetos e as formas ali que estão colocados, é disputa política. E CPMI, de regra, é instrumento de minoria no Congresso Nacional. Né? Então, se votarem nas proposituras que nós fizemos em CPMI, são muito bem-vindos. Eu acho, viu, Cujuí? Eu acho que você deu uma resposta política aí, viu? Não, mas não tem outra resposta para dar, nós votamos. Eu acho o seguinte, né? Tem que ser apurado, né? Sim. Doa quem doer. Concordo. Tem muita gente envolvida, não é só a esquerda, a direita, todo mundo. Todo mundo. Balaio de não gato. podemos, veja, é tanta gente envolvida que vai acabar não dando em nada. Você veja que as CPIs nos últimos anos viraram instrumentos de palco, picadeiro. Isso, isso. Aí fazendo memória de novo ao Amir Lando. Quando o Amir fez a apuração lá do Collor, você não tinha vazamento de documento, você não tinha pronunciamentos. Nada, não antecipava nada. Não antecipava nada. Não há nada de Agora os caras pegam um negócio, divulgam, aí vira uma palhaçada, entendeu? É muito ruim o desgaste para o parlamento. Mostra uma foto, por favor, aí, Pamela, que eu enviei para cima. É de uma mulher bonita. Olha aí, ó. Ligadinha nos dinos. Está faltando uma mulher da direita aí. Sou fã de vocês. Ela mandou. Olha que legal. Um abraço para a vereadora, claro. Vereadora Sofia Andrade. Quem é? Sofia Andrade. Sofia Andrade. Um abraço à vereadora. Eu estou atrás da câmera, por isso que eu não vi a foto dela. Tá o Everton ali, né, de azul, com essa camisa. O Grêmio, né? O Grêmio 2-1, né? Eu tô com a camisa como é que foi o Palmeiras que o Olha aqui, a Vilma Alves é uma fiel assessora e amiga do senador Confúcio Moura. A Vilma é minha amiga também, né? Ela diz assim, boa tarde, Everton, muito elegante com a camisa do Grêmio. Amigo, estou vendo nas redes sociais as falácias sobre intervenção no MDB. Essas informações não são verdadeiras. Aliás, Vilma, o Sérgio já leu aqui, inclusive, a nota oficial do presidente do MDB. Tá? Presidente, na verdade, eu acho que até... Salve o nosso MDB, Vilma. Eu acho até que o Sérgio usou, acho que a palavra incorreta. Se ele tivesse falado interferência, não estaria essa confusão Mas toda. não sou porque, eu. de fato, intervenção, Sérgio, aí quando você falou intervenção federal, ficou ainda mais gigante ainda. Mas né? toda a cúpula do partido aqui, que não é ligada à presidência, eles falam intervenção. Inclusive, teve reuniões com o representante do presidente Badeia Rossi. Se o presidente nacional de um partido manda alguém aqui para fazer alguma coisa, o que é isso? É conversinha? Nós vamos conversar, vamos dialogar. Os caras interviram no partido. Por que desafinou a voz? Ora, bola. Mas quando não há oficialmente documentada essa intervenção, para mim é uma interferência. É que as cores que você pintou foram muito fortes. Eu vou dizer outra coisa aqui. Eu só acredito que o senador Confúcio não é candidato à reeleição quando ele virar público dizê-lo. Porque desde 2008 eu ouço Confúcio dizer que não é candidato, que não é candidato, e na hora H é candidato. Ele é campeão nisso. É campeão nisso, então eu só acredito se ele disser. Olha aqui, a Amanda Cristina, pergunta que você fez, o líder da Igreja Universal é o bispo Roberto Casabian.
Muito bem, certo? Então, provavelmente foi com ele que eu falei, foi extremamente atencioso e passou a informação que eu pedi sem receio, sem Luiz condição Carrati, mais um da Rema aí, ó. Luiz Carrati, Meu grande Deus do Carrati. céu, a Rema invadiu aqui a Nós SIC estamos TV. aprendendo aqui com você. Everton, amigo, boa tarde. Mande um abraço a todos os nobres da bancada do Papo de Redação, em especial aos amigos Cujubi e Cícero. Não estou dizendo, eles estão tudo assim, ó. Eles Grandes se comentaristas políticos de Rondônia. Olha aí, já ainda fez um comercial, Aí, viu? já fez. Ô, Everton, uma curiosidade, a transmissão da SIC aqui é em HD, é digital? Não, é VHS. Ah, tá. Que pergunta, rapaz. Não, porque o pessoal dizer que uma camisa azul encardida é bonita e tá bonita. Boa sorte. Olha, o pior é que foi encardida mesmo. Uma encardida de 1903, Serginho? Um azul encardida. Esse azul é lindo. Mas eu tô sentindo falta aqui dos flamenguistas. Depois Coloca- de não, 3-0, quase Eu 4. queria que desse um close na camisa Tô do aqui. Joaci. Olha a camisa do Joaci, que bonita. Bonito. Olha aí. Ó. Essa camisa Bonita. é do... Principalmente, esse ano- olha aí, aquela esse estrela ano vermelha ali em cima no não peito vai do ter Joaci. pra Ó. ninguém. Vice-campeões da Libertadores. Olha aqui, ó, já O tem Palmeiras eu não outro. sei, mas a estrela vermelha Eliseu é belíssima. Evangelista. Mais um entrando aí, ó. Esse é o Mundial do Palmeiras. Boa tarde, Everton. Estou na sintonia. Valeu, grande Eliseu. O resto eu não posso ler, tá bom, Eliseu? Mas muito obrigado. O J. Machado. Everton, e o Cassol? Como está a situação política dele em relação à política? Se é que tu pode dizer. Na minha opinião, foi um ótimo governador. Estou aqui no setor Roosevelt, a 300 metros do rio. Aí ele ri aqui, encardida foi ótimo. Joaci Loura Júnior. Situação de Castol. Cassol inelegível até dezembro de 2028. Dezembro de 28. Estou vendo aqui, chega para mim, olha, Adilson Honorato ganha destaque nominata do PSD para deputado federal. Verdade. Olha, Adilson Honorato? Adilson Honorato, Adilson Honorato. nosso querido amigo e eterno colega. Meu amigo, e essa gripe? Agora é o Conselho Federal de Medicina. E essa gripe que está já chegando a 40% aí de crescimento? Eu acho o seguinte, viu, Éder? Super gripe, eu vi ontem numa publicação. Essa gripe, inclusive, eu alerto para você, idoso, tomar cuidado para que essa gripe não lhe aconteça. É desse jeito. Você falou agora uma coisa que hoje eu recebi um telefonema de um paciente, o pai dela, 98 anos, e está com gripe, está com um problema sério de saúde e vai na UPA, né? Vai na UPA, até esqueci, estava até aqui anotado, e vai na UPA. E está precisando tomar medicamentos injetáveis. Então, um idoso desidratado, com infecção respiratória, mandam para casa esse paciente. Eu fui lá ver o paciente. Isso é preocupante. Esse médico que está fazendo isso vai acabar sendo denunciado no Conselho Regional de Medicina e pegando o artigo 1º por negligência. Um idoso desidratado com infecção, ele tem que ser internado e vai, coitado, tomar remédio injetável porque não internaram ele. E a idade, né? E a idade, 98 anos. Olha, veja bem, me perdoa aqui. Eu, por menos disso, eu fui intimado para prestar um depoimento na Polícia Federal, porque disse que qualquer preso tem o direito de ter um atendimento digno, independente de quem ele seja. Independente de quem ele seja. Aí acharam que eu estava interferindo na conduta da Polícia Federal, e jamais a nossa polícia é uma das melhores do Brasil. Então eu quero aproveitar, pessoal, um idoso de 98 anos tem que internar. Isso aí é o que reza os protocolos. Marta Veríssimo, ligadinha, gostou do comentário e foto do Hospital de Olhos Veloso com a doutora Karina Veloso. Anda Feliz Páscoa, diz que tem a irmã dela, está lá em Minas Gerais, nos assistindo, a Márcia. Um beijo para vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Jovens, muito obrigado pela participação. Quando bate a saudade amanhã? Amanhã, puxa vida, puxa, eu esqueci. Alzheimer.
Paulo de Paulo. Um abraço. Eu esqueço o nome. Quarto de pensão. Amanhã, tá bom. Amanhã, Cícero, vai tá bom. Dia Feliz de Páscoa. sofrimento para nós, tem jogo do Inter, né? É mesmo. É uma tristeza. Obrigado pela ver o Inter audiência, jogar. seja feliz hoje. Vasco e Botafogo. Amanhã, que o Vasco vai ser e campeão. sempre. Vasco e Botafogo. Tchau, tchau. Obrigado aos remistas aí, viu? Renato Gaúcho está nos Ala ouvindo. esquerdista aqui, ó. do Remo, não ganha mais de ninguém. Juiz, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Até a garrafa Grande do Cícero é participação do vermelha aí, Gurgui ó. aqui, nosso parceiro. Gostei foi da estrela vermelha. Agora, ali, bonito mesmo Mundial é de o do Palmeiras. chimarrão. Vou lhe dar- Esse aí, O Esse é um rapaz homem do bonito, chimarrão. sacode Esse corações. tá agradando. Ele abala corações. Sedutor. É o da cuia. Aquela viu ele chupando sensualmente essa. É. Como é que chama?